Eu, Fred Figueiredo, estou aqui com o Cássio Zirpoli e com o Lucas Liozzi, e a gente vai tratar aqui sobre a demissão de Roger, trazer um passo a passo do que fez o trabalho de Roger ir ruindo, não apenas aos olhos da torcida, não apenas aos olhos de quem acompanha o clube de perto, sejam jornalistas, sejam analistas, sejam influenciadores, essas várias vertentes que foram gradativamente aumentando o tensionamento em torno da continuidade de Roger. Então a gente vai trazer aqui um passo a passo, a gente vai trazer naturalmente informações de bastidores do que teriam sido as últimas horas de Roger sob o comando do Sport, e como eu vinha prometendo nas últimas lives, agora que Roger caiu, a gente passa a falar, sim, sobre substitutos, perfis de substitutos, visões nossas, o mínimo de informação que já se tem de concreto sobre quem vem para substituir Roger no comando do Sport. A gente traz aqui na tela, vocês já estão vendo em destaque, um slide com um balanço final da era Roger. O Sport terminou com 63% de aproveitamento dentro da era Roger. Salta aos olhos como um número positivo, mas quando a gente coloca na mesa os jogos que levaram a esse aproveitamento, eu diria que no final das contas já é o retrato de um aproveitamento que derreteu. Teve um momento que jogaram... Eu lembro que a própria assessoria jogou um número de 80 e tantos % de aproveitamento quando já havia uma pressão ali em cima de Roger. Ruiu para 63%, sem que necessariamente o nível dos adversários tenha aumentado tanto. Porque mesmo o Sport tendo enfrentado 2 times de Série B, um na Copa do Brasil e um na primeira rodada da própria Série B, são 2 times muito de segunda página, tá? Tanto o Atlético quanto o Cuiabá. Por trás de Roger tem um quadro que está semi-coberto, não é apenas um recorte visual. É um quadro, um círculo que tem 50 a 50. O que é que a gente mostra nesse ciclo que está ao redor da imagem de Roger? O Sport enfrentou, até aqui, 10 times nesse ano. Tá? O Sport venceu metade desses times. O Sport fez 12 jogos, venceu 6. Claro que só tem uma derrota, mas para o nível que o Sport enfrentou, você não ter conseguido vencer Maguari, Desportiva, Anápolis, Atlético e Cuiabá, tem um peso. Quem o Sport venceu? Decisão, Vitória, Santa Cruz, Retrô e Náutico. 2 vezes o Retrô e o Náutico, obviamente, está dos 2 lados porque teve um empate e uma vitória. Outro número que acaba pesando na reta final. Últimos 6 jogos, o Sport tem uma vitória em 6 jogos. São 4 empates e uma derrota. Se a gente pegar o recorte da Ilha do Retiro, o Sport na Ilha do Retiro, nos últimos jogos, perdeu para o Atlético, empatou com o Anápolis, empatou com o Náutico, passando por um risco real de ter sido engolido no primeiro tempo, virou um jogo contra o Retrô em que foi pro vestiário perdendo por 2-1. Que não merecia de jeito nenhum, assim, Isso. a virada, né? Não Sim. jogou nada. Foi o primeiro tapa na cara de futebol ruim, péssimo, futebol péssimo do Sport. E tem ainda na lista, se você for puxando, aquela vitória contra o Santa Cruz, quase que na última bola do jogo, um Santa Cruz que depois se mostrou absolutamente inviável. Então, esse extrato final aqui, numérico, detalhado, do fim da era Roger, esse extrato aqui, ele serve para que a gente comece o programa pontuando o que há de mais frio, o que é indiscutível, o que não é a opinião de Lucas, o que não é a opinião de Cássio, o que não é a minha visão ou a visão de cada um de vocês. Isso aqui é um fato. Isso aqui é algo concreto. Esse é o extrato final do Sport de Roger. Se a gente olhar só para o aproveitamento, a gente distorce. Se a gente olhar que é campeão pernambucano, a gente distorce. Se a gente olhar que tem uma vitória em 6 jogos, a gente distorce. Se a gente, como o Ítalo chegou a fazer, tratar como é um treinador de uma única derrota, a gente distorce.
Para que não tenha distorção, tem que trazer absolutamente tudo para a tela, tudo para as considerações. Então, eu fiz questão de iniciar da forma mais estatística, protocolar possível, porque eu acho que existem sempre momentos em relação a críticas a trabalho, a acompanhamento de trabalho. Fred, o seu eu ia falar textil, mas como o Fred agora é prêmio, não foi textil, né? Virei Coluna, colunista de Twitter. Colunista de alunos. Não, quando eu fui passando as estrofes, eu disse, aqui vai longe. Eu fui lendo assim, não, mas só, imagino que você vai trazer um pouco, até porque você não tem uma opinião ali e tem outra aqui, né? Então você vai trazer um pouco do que o Fred escreveu no Twitter dele. Eu me senti lendo Diário de Pernambuco, tá? Assim, virou isso. Podem seguir meu perfil no Twitter, que agora é coluna. Não, mas só para fazer um parêntese sobre isso, porque a coluna do Diário de Fred não era uma coluna clássica, como era de Estênio José, por exemplo, que tem tinha um textinho e depois várias notinhas. Isso. A coisa mais rara era Fred ter uma nota. Ele usava a coluna, que realmente se fala coluna, porque é uma coluna inteira. Isso. Porque os textos são assim, né? E pegava a página e Fred utilizava a coluna com apenas um texto. Ele escolhia um tema e batia assim. Não é um perfil... É Dora Kramer, que já viu aí no dia... Não é Dora de política, faz algo parecido. Enfim, imagino que Fred vai trazer aqui mas concordo com muito do que tem ali, tá, Fred? E só abordando ali, porque eu disse outras vezes, a discordância da gente é porque não era o meu nome em nenhum momento. Isso. Não foi o que você falou. Exatamente. Fred sempre aceitou a crise para entender Roger como treinador e eu nunca achei que a crise fosse... tá em crise, então o nome é esse. Eu achava que você ainda poderia ir por outro caminho. Mas na hora que você desconsidera essa parte, eu acho que todo o resto, a linha é muito coerente e a gente obviamente vai trazer mais dela aqui. Perfeito. Como o Cássio, inclusive, fez essa introdução, eu realmente ia agora fazer um comentário antes de abrir de vez a mesa, a pauta. Eu ia trazer um comentário geral do que para mim foi a era Roger, sobre Roger e sobre a gestão do clube. E, para mim, o principal e primeiro ponto é: Roger não foi um erro. Eu vejo o fim do trabalho, olho para esses 90 dias e não acho que Roger tenha sido um erro. Porque se a gente voltar toda a fita, se a gente for assistir os primeiros programas quando veio o nome de Roger, foi dito por mim, foi dito aqui, o quanto era uma experiência e o quanto o valor mais baixo, a prateleira de mercado abaixo do que o Sport costuma transitar, era também uma porta aberta para você já não ter em abril ou em março, ou até poderia ser antes, caso colapsasse desde o início, um peso numa folha paralela. Roger tinha um salário dentro da realidade atual do Sport e veio para cá com uma multa rescisória estabelecida absolutamente ao alcance das receitas atuais do Sport e que não vai gerar um comprometimento de uma folha paralela, como, por exemplo, Antônio Oliveira. Até hoje, o Sport tem a dívida com Antônio Oliveira, dívida com Pepa e dívida com treinadores que chegaram com salários muito altos e multas muito altas. Não era o caso de Roger. Então, naquele cenário, e a gente precisa voltar para o cenário do final de dezembro, o Sport teve uma conversa estranha, digamos assim, com o Léo Condé, que gerou uma fritura desnecessária por parte do Léo Condé, inclusive. A atitude do Léo Condé é pior do que até uma demonstração de inexperiência. Isso, uma pecha de incompetência que no início, os caras chegaram agora são incompetentes. Não. Talvez tenha tido ali um atropelo também por parte do Sport. Sim, inexperiência, eu diria. Mas o que Léo Condé fez, eu nunca vi ninguém fazer. Exatamente. Teve aquele episódio do Léo Condé, teve uma conversa com o Eduardo, cuja essa inexperiência dos primeiros dias da gestão pesou muito. E aí a gente vai lembrar que Eduardo estava sim acertado com Branquinho, com Ítalo, que hoje está no Sport, que não era o executivo de Eduardo, mas naquela primeira conversa não havia executivo ainda. E o que aconteceu ali foi que Eduardo foi bombardeado, digamos assim, por liga uma pessoa, liga outra, liga o amigo do amigo, sonda, conversa.
E Eduardo é um treinador hoje num degrau, numa prateleira, que o tipo de contato não é para ser um tipo de contato sondando o tempo inteiro ou pedindo projeto. Sobretudo no esporte, né? E sobretudo no Sobretudo esporte, no onde ele já se fosse tem... no- Vamos botar Atlético Paranaense. Sim. Mas no esporte, porra, onde Que ele Eduardo tem é todo o da eixo, casa, conhece Isso. todo mundo, enfim. Então, acabou que Eduardo, naquele momento, mesmo havendo por parte dele uma abertura para vir para o esporte, ele optou por seguir, até porque passaram-se alguns dias, ele já tinha voltado para Criciúma, já tinha iniciado o trabalho. Com o mercado que se tinha de treinadores disponíveis naquele momento, que é muito parecido com o que se tem agora, em relação a treinadores desempregados. Roger sequer era um treinador desempregado, então talvez agora o esporte precise fazer o mesmo que fez em dezembro, não olhar para os desempregados e olhar para quem está empregado em outros times. Tá? Naquele momento, o nome de Roger me pareceu um nome absolutamente de acordo com o que eu chamei de um encontro de carreiras. Roger vinha de 2 acessos, da C para B. O esporte vinha num rebaixamento muito duro, com limitação financeira severa, e fazia sentido trazer um treinador jovem, um treinador com histórico recente positivo, níveis abaixo. Não é porque a Série C está um degrau abaixo da Série B que a gente vai dizer que é um nível abaixo. Não é. Roger está níveis abaixo do esporte. Então, para mim, fazia todo sentido trazer Roger, e eu acho que foi um acerto trazer Roger. 90 dias depois, com a demissão, eu acho que até o próprio Roger, quando esfriar a cabeça, quando parar para analisar tudo o que aconteceu e puder ter o discernimento, eu acho que o próprio Roger vai entender que essa experiência também foi válida para ele. Porque ele aprendeu, teve um estágio, digamos assim, de 90 dias num tipo de clube que ferve profissionais. É um aprendizado. Sim. Como eu já disse que concordei com você, eu vou me permitir, Fred, se incomodar você diz, fazer alguns parênteses dentro para não repetir exatamente o que você falou, até porque eu já estou dizendo que eu concordei. Perfeito. Esse ponto é um aprendizado, sem dúvida. Mas eu também eu deixo uma crítica. Era óbvio que seria assim. Perfeito. Eu acho que tem 10 centavos de inocência dele de ter sido surpreendido com isso. Não, mas a gente não sabe se ele foi surpreendido também, né? Se ele... Não, mas é porque dentro dessa linha de Fred, ele foi. Tanto que está servindo como aprendizado, que isso serviu como aprendizado. Eu não sei se ele foi surpreendido, ele foi engolido. Engolido. Mas então... Eu acho que faltou Isso a gente falou- a experiência de, Mas isso de lidar com isso- isso. Eu acho que ele imaginava que seria, mas não soube lidar com ela. Ok, que seria algo que ele conseguiria entender, que ele conseguisse... Isso. Pronto. E que talvez ele conseguisse dosar. Dosar. Não, Mas tem outro antes- fator também, que talvez ele não imaginasse que o desempenho fosse ser tão ruim Isso, em 90 também, dias. Né? mas- Esse é o ponto de partida. Mas antes da estreia dele já tinha sido batido nessa tecla. De que o perfil, o estágio que ele estava entrando, ele não foi... Os níveis de trabalho não são apenas baseados na divisão. Ele estava na Série C, agora subiu para a Série B, como o Fred falou. Não foi só isso, não. Ele não foi da C para B. Ele foi para um perfil de clube completamente diferente. E aqui, meu irmão, não são 3 caras dizendo, o esporte é isso, não. Mas talvez seja isso em relação aos que ele tinha trabalhado. Assim, quando o cara tá no esporte e agora... Nem sei se já aconteceu alguma vez. O cara agora vai treinar o Flamengo. É outro nível. Ou quando o Leão... Não, mas na verdade já teve um exemplo bom. Quando o Leão, que era treinador do esporte, agora tu vai pra seleção brasileira. Que aconteceu de fato. Detalhe, até continuou treinando os dois por alguns meses. É outra coisa, pô. Leão funcionando no esporte, não quer dizer que Leão vai funcionar na seleção brasileira, ou que... Eu tô dando exemplo do esporte, que a gente esse vídeo é sobre o esporte, mas aconteceu com o Dorival, sai do Ceará pro Flamengo. Voivoda no Santos. Então, tem outros exemplos. Eduardo no Palmeiras. Eu ia citar esse exemplo. Eduardo do Palmeiras. Então esse agora é mais um. E não quer dizer que ele não vai conseguir chegar nesse nível. Quer dizer que talvez ele volte algumas casinhas, vai pegar outro perfil de clube de massa, um clube de massa que talvez não tenha um nível de pressão para subir imediatamente. Porque existem outros clubes de massa que não sobem imediatamente, faz parte do jogo. Perfeito. Inclusive, nesse texto que Cássio fala, nesse textão que eu fiz no Twitter,
eu uso a expressão de que a pressão no esporte é desproporcional ao tamanho do esporte. Ainda mais hoje, Ainda mais em hoje. 2026. O esporte tem uma pressão como se fosse 13ª força da Série A. Tá? O esporte sempre exerceu uma pressão como se fosse 11º, como se fosse aquela linha... Ou mais. E na né? ou realidade, mais, e na realidade tende a ser ultrapassado pelo CRB no ranking da CBF. Aquela linha intermediária ali da Série A. O esporte se coloca dessa forma. O esporte, há 10 anos, num momento como esse, ainda que estivesse na Série B, ia realmente cogitar Vojvoda, ia cogitar treinadores do primeiro escalão, porque mesmo na Série B o esporte se enxergava no patamar de que não tem isso não. É um time só ainda de sobre essa pressão. 10ª posição. Fala. Sobre essa pressão, eu acho assim, você estava falando, foi clareando aqui. Eu acho que quando o esporte tá, vou pegar por blocos, né? Tá na Série A, na parte de baixo da tabela, Sim. a pressão é de 11º, porque é onde quer estar. Isso. Se o esporte tiver em 11º, em 12º, a pressão é mais alta. É de sexto. Eduardo, que já foi citado aqui algumas vezes e vai ser citado algumas vezes, naquele ano de 2015, que o esporte faz uma puta campanha, Eduardo foi pressionado muito para ser Foi, demitido isso. em determinado momento daquela Série A. Porque não Foi. ganhava fora de casa. Porque não ganhava fora de casa. E assim, acabou que Detalhe, não foi demitido. Não ganhava fora de casa. Só pra... Sim. Acabou que não foi demitido e pediu para sair, mas a pressão em Eduardo ali era muito grande. O Sport acabou o ano em sexto, né? Sim. Sexto, e foi uma campanha que liderou algumas rodadas. Uma puta Uma campanha. campanha todo que mundo no lembra. ano seguinte valeria a Libertadores. Isso. E essa característica do esporte, ela existe. O Roger, ele sai maior. Veja só, Roger sai maior. Se ele olhar para a carreira dele, ele vai dizer, pô, tô arrependido de ter saído do Londrina. Roger, ele é muito maior hoje, mesmo tendo sido demitido com 90 dias de trabalho. Até porque, no currículo de Roger, nesse momento, tem o acesso com o Atlético, e ele foi mal também no Atlético, na Série B, é preciso dizer isso. O acesso com Londrina e um título pernambucano com o Sport, que pesa mais do que os dois acessos. Então, assim, Roger abriu caminhos para a carreira dele. E agora ele vai precisar ter frieza para entender que sim vai dar um passo atrás. Que não foi o primeiro atalho que ele pegou. Porque às vezes os treinadores conseguem, no primeiro atalho, seguir. Eduardo Batista é um exemplo. Eduardo Batista. Um senhor atalho. Isso. Não era Começou, Não era treinador. Não era treinador e saiu do Sport pro Palmeiras. Fluminense. Pro Fluminense e depois pro Palmeiras. Perfeito. E só fez subir. Depois precisou dar uma. Voltou, claro. Voltar casas. Depois do Palmeiras, porque Isso. o Palmeiras talvez fosse um passo Mas ele maior ainda do que foi a perna Atlético dele. Paranaense. Mas voltava casas. Isso. O Palmeiras Voltou tem casas e Atlético agora era um treinador de Novo Horizontino, de Criciúma. Daniel Paulista voltou muitas casas. Daniel Paulista recomeçou a carreira dele. Quando ele vai para Confiança, ele está recomeçando a carreira. Eu sempre digo que o Daniel Paulista, que está no Goiás hoje, que é um treinador da primeira prateleira da Série B, Daniel Paulista é um treinador da primeira prateleira. Sim. Não é pelo trabalho do esporte que salvava o esporte na Série A, não. É pelo trabalho no CRB, Remo. Outros momentos de esporte. É uma condução de um novo Daniel Paulista. Roger vai voltar a algumas casas. Cássio citou algo aqui que, se eu fosse Roger, eu optaria por esse perfil. Eu não sei se Roger vai agora para um clube de Série B menos ou Série C mais. Mas eu teria um perfil, se fosse ele, para escolher. Torcida batendo na porta. Para se manter nesse perfil. Isso. Pegar no tranco, né? Pegar Esse no tipo de tranco. perfil. Porque assim, senão significa... Ó, se ele volta agora... Detalhe, ele vai voltar o que aparecer no mercado... Ele Claro, e vai, não dura 15 dias. E é desempregado. do jogo. Mas se de repente, em algum momento, ele tiver... A gente vai falar que o cara vai escolher, não é isso? Não. Mas assim, vendo de fora, claro, sempre. Se ele entender que, pô, esse é o perfil que eu tô agora, porque tende a ser um perfil muito mais valioso de forma geral para o futebol. Exatamente. Você se insere ali num nível que tem 30 times. Quando eu digo time de massa, é porque no Brasil é 30 pelo menos. Time de massa precisa ter 40 milhões, não. O cara pode ter 500 mil torcedores, com um clube muito presente, com 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas. O clube que eu falo, que é o patamar que ele estava, é aquele que bota 2 mil pessoas. O mercado ele é tão interligado que talvez o esporte abra uma porta para Roger. Eu não duvido que uma eventual ação de mercado do esporte pode levar Roger para alguma equipe. Um torcedor Tá? do esporte muito falou assim: ainda vai terminar na frente do esporte da Série B. Foda. Então, dessa forma, eu acho que o primeiro ponto é
entender que Roger viveu uma experiência, que o Sport viveu uma experiência. E, obviamente, e aí a gente precisa ser frio, a gente precisa ser direto ao ponto. Chegamos a falar disso na última live, que a gente viu o comentarista, né, do jogo na ESPN, na Disney Premium, dizendo assim, tem que dar mais tempo, não se demite o treinador com 3 meses, e é o que eu chamei de esportivamente correto. Existe o discurso politicamente correto, eu adapto para o discurso esportivamente correto. E eu estava conversando esses dias dizendo isso, se me chamassem amanhã para fazer um jogo do Atlético Goianiense. Goianiense, e o Atlético Goianiense, antes da demissão de Rafael Lacerda, eu ia dizer, é ó, um trabalho novo. tem que ter calma com o Rafael Lacerda, porque ano passado demitiu o Guanais foi para o Mirassol e transformou o Mirassol numa máquina e foi para a Libertadores, ou seja, o Atlético Goianiense tinha Guanais aqui, não teve paciência, eu iria lá e ia dizer isso, porque eu sei qual é o discurso politicamente correto, esportivamente correto. Mas a gente que acompanha todos os jogos, as escolhas, os detalhes, para que a gente defendesse esse ponto de Roger, era preciso que a gente estivesse vendo uma evolução. Uma evolução. E a gente está vendo o pior momento do time. As decisões mais E graves. são vários fatores. Assim, você analisa o trabalho de um treinador olhando alguns vieses. Resultado, Sim. não está tendo. Derreteu. Desempenho, não está tendo. Menos ainda. Postura, não está tendo. Escolhas erradas. Então, assim, eu citei 4 pontos aqui que tá derretendo. Tava derretendo. E, assim, você não tem evolução em nenhum deles. É muito complicado você segurar um trabalho sem você enxergar de forma palpável evolução em nenhum desses 4 pontos. E pode ter mais. Pode ter mais aqui que a gente não tá falando. Podem ter treinamento. Aí a gente não tem como saber. Sim. Mas, assim, nível de treinamento. Aí realmente a gente não tem como saber. Mas, com certeza, é algo que precisa ser avaliado por uma diretoria de futebol no momento de demitir ou não. Relação com o elenco. A velha história, elenco derruba treinador, não derruba. Relação, claro que isso tem que ser pesado também. Tudo. Como é que é a relação do elenco com esse cara? É boa, é ruim? Então, assim, o que a gente via, não tinha evolução. Exatamente. Então, alguns pontos pegaram mais do que outros. As escolhas que Lucas citou, elas foram, para mim, determinantes. Não para a minha visão do 45 minutos, para de Cabral, para de quem comenta sobre o esporte. As escolhas incomodaram dentro do esporte. E aí é algo que eu já tinha falado também em alguns programas. Toda gestão, ela é feita pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos diretores de futebol. No caso do esporte, a gente tem uma certa distorção de visão sobre o futebol, porque o esporte tem 2 diretores, né? Marcos Vinícius e Lucas Ventura. Veja só que eu até tenho uma dificuldade de lembrar o nome de Lucas Ventura, que nunca foram exatamente oficializados. Nunca. E a gente tem a figura de Matheus, o presidente, obviamente. Cadico, que é o vice-presidente, que é um cargo que não costuma ter uma luz sobre ele, acaba tendo essa luz. E eu entendo porque, de certa forma, a construção Passa por ele, né? foi de Matheus Cadico, mais do que... Cadico é um cara que muita coisa passa por ele. Ele é um Isso. cara muito mais político do que Matheus. Então Exatamente. ele tem muita relação com todo mundo. com ali que todo tá o dentro. esporte. Então, Exatamente. assim, é muito fácil para Dubê, é muito fácil para Luciano Bivar, é muito fácil para Branquinho, que foi candidato, para toda a turma de Milton, né, para Paulo Bivar, para todo mundo procurar via Cadico, porque chegou a ser convidado para ser vice das 3 chapas. Então, a gente tem em Cadico uma presença forte. Nos gestores do futebol, que não são profissionais, Marcos Vinícius e Lucas, ainda tem uma camada de distanciamento sobre eles, que era importante eles virem também à tona. Por quê? Porque o outro nome que ganha peso multiplicado é o de Ítalo. Eu estava falando sobre isso desde quando a gente debatia quem seria o executivo. Há 3 anos a gente não debatia quem ia ser o executivo de um clube. Há 3 anos, há 4 anos, tinha dificuldade de lembrar o nome do executivo. Você poderia até falar, se não tivesse executivo e ter a cobrança, ó, tá faltando, mas não a ponto, ó, tem que trocar. Mas nos últimos anos vem tendo. Acho que no brasileiro a duplinha foi... Ítalo foi anunciado quase como Roger. Sim, Talvez até com mais importância do que Roger. sim.
A gente debateu nomes de executivo. Porque não havia nada, né? Porque não havia nada. E porque havia essa lacuna do futebol. Havia essa lacuna do futebol. Na gestão, eu vou voltar para a gestão de Yuri de 2023, quando tinha Carreiras, 22, 23. E Jorge Andrade, executivo. A gente falava muito mais de Carreiras do que de Jorge Andrade. Mas Jorge Andrade já eu acho que foi o primeiro aí dessa sequência que passou por um processo de fritura muito Isso. grande. Mas o nosso alvo Era Carreiras. Quando se esticou a corda de Anderson Moreira, Carreiras. que mudou o perfil, não tem mais como criticar Anderson. A partir de agora é quem mantém. Foi Carreiras. Não foi Jorge Andrade, foi Carreiras. E agora saiu de Roger para Ítalo. E estava muito claro que sairia de Ítalo para Matheus ou para Cadico sem passar por Marcos Vinícius e Lucas. Então, há esse vazio, há esse elemento. Tá? Quando tá sozinho, irmão, é muito difícil. Você vai focar em Ítalo. Os caras não aparecem, Marcos Vinícius e Lucas não aparecem, não foram oficializados como diretores. Então, assim, é tudo em Ítalo. Você tem que ter gente para dividir o pau, o lombo que Isso. vai apanhar. Tem que ter gente para dividir, porque inevitavelmente você vai apanhar um dia, no outro dia elogiado, no outro dia apanha porque perdeu, no outro dia elogiado, depois apanha de novo porque contratou mal, porque dispensou errado. Então, assim, tem que ter gente ali, cabeça para dividir. Exatamente. Eu vou trazer para a tela aquela nuvem de palavras que a gente trouxe no último programa depois que o Sport empata com o Cuiabá. Tá? Em que a gente tem de forma muito destacada o nome de Roger e logo na sequência o nome de Ítalo. Essa nuvem ela é feita pelo perfil Portal Sport 87. Portal do Sport 87. Portal do Sport 87. Essa imagem, ela foi importante dentro do clube depois do jogo. Porque essa imagem mostrou que estava saindo de Roger o foco e começando a ser dividido com o Ítalo. Tá? Estava saindo de Roger e indo para Ítalo. E aí se você pega aquela minha tuitada clássica que vai fazer 10 anos ano que vem, né? Que é para Daniel Paulista. Que já voltou, não uma vez. Várias vezes. Acho que já voltou 2 vezes depois daquela. Aquela minha tuitada clássica. Nem lembrava que era para Daniel. Foi para Daniel. Voltou porque ele volta No ano seguinte, pô. no ano seguinte. E tem até um detalhe engraçado. Tem uma continuação de uma conversa que ela pintou. É inacreditável que essa conversa tenha sido há 10 anos. Que alguém questiona. Foi a primeira derrota. Eu digo, porra, eu não estou aqui analisando uma derrota. Pelo menos mostra que você é coerente. E foi uma derrota, acho que pro Santa Cruz. Um 3-0 pro Santa. Não, foi um empate que o Santa Cruz jogando no time reserva. Foi um desses jogos. Ali você já tem muita gente retuitando, o que mostra a pressão em Matheus. Eu vou trazer aqui agora a imagem dessa nuvem de hoje, pós-demissão de Roger. Só antes disso, a gente aqui tem a transição, né? De Roger vai para Ítalo. Só para Sim. voltar ao ponto que a gente tava tocando agora. De Ítalo a gente vai para onde? Caso não saísse, a gente ia para onde? Para Matheus. Matheus e Cadico. Sim. Aí é quando eu volto a falar a importância de você ter Marcos Vinícius, Exatamente. Lucas, porque é uma segunda base. Então, assim, até chegar. O presidente de fato precisa estar numa redoma, precisa ser o último. Sim. Então, assim, você precisa ter gente como Marco Vinícius, como Lucas, para poder estarem aí também e demorar a chegar quando a gente resgata 2023, foi isso, foi Anderson, Carreiras, Jorge, ali inverteu, porque Carreiras era o nome mais forte, mais conhecido, sim. Carreiras, Jorge Andrade, e chegou em Yuri. Sim. E ali, Cássio já fazia muitas ressalvas da questão administrativa financeira de Yuri. Mas o grande público não. Yuri, ali em 2023, era tido como um gestor que estava consertando financeiramente Quando o esporte. comprou o Coutinho de 7 milhões de rapaz, o time pegou um dinheirinho agora, morto, já botou 7 milhões em Coutinho. Que estava consertando financeiramente o esporte. E ali a gente começou a ouvir um tipo de discurso. Yuri, quando vai para o futebol, dá errado, deixa só na administração. Foi a primeira fissura no trabalho de Yuri. Porque precisa dessas camadas para chegar no presidente e hoje no esporte faltam essas camadas. Veja como é simbólica a nuvem dessa tarde pós-demissão de Roger. Sai o nome Ítalo e entra o nome Finalmente. E o nome de Ítalo, Bem pequeno ali embaixo de Roger. você vai encontrar Embaixo aqui, embaixo do R. Embaixo do R. Aqui, ó. isso bem menor.
tá? Bem menor. Bem menor. E o nome do presidente Ainda não não tá, aparece, tá? Aí você tem o finalmente, você tem o amém, você tem o sorte, Voivoda. Souza. Você tem alguns delírios ali, você tem o obrigado, você tem o sorte, que é desejando. boa sorte. Porque também é a própria mensagem do esporte que foi muito retweetada. A social. Eu até botei isso, eu fiz um fio e no final eu falo isso e acho que foi um movimento também de muita gente. Assim, Muita gente. Porque teve esse movimento pré-demissão. Não vou me associar. E aí talvez agora seja um momento de dar uma carga também nessa campanha novamente. Exatamente. Ou seja, eu só quis mostrar essa mudança da nuvem para entender como a decisão já tirou de Ítalo, né, o foco. O Matheus ali, não, só pra. A gente não tinha visto, mas Matheus tá ali em cima do Roger. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Tá? Bem pequenininho. Então, dessa forma, a gente mostra um pouco do que foi e do que levou até o fim. Lucas ou Cássio, vocês têm algo para tratar agora ou eu posso iniciar uma espécie de linha do tempo dos erros cruciais de Roger? Posso? Acho que sim, acho que é importante a gente. Até para deixar claro isso que a gente falou no começo, né? Que não é só uma derrota. Sim. E foi por isso eu fiz o meu fio foi justamente nessa linha, de trazer o passo a passo da desidratação do trabalho de Roger. É importante para que isso fique registrado, para daqui a 5, 6 anos ninguém chegar e falar, porra, demitiram o Roger com uma derrota só. Exatamente, não é só isso. A gente então vai para esse passo a passo, tá? Tivemos até um debate aqui, antes de montar esse slide, de quando seria o marco zero. Qual é o ponto de partida para o início da desconstrução do trabalho de Roger? Lucas, volta um pouquinho mais, eu trato como o que veio depois dos 12 dias de trabalho entre o jogo contra o Santa e o jogo número 1 contra o Retrô da semifinal. Mas independentemente de qual é o jogo, o motivo é o mesmo. E o primeiro motivo que a gente trata já aceso aqui é a decisão de que Halls seria o titular na frente de Thiago Couto. Lucas, eu vi isso porque além de conversar comigo, ele postou no Twitter, ele trata que esse erro começa no jogo contra o Santa Cruz. Porque naquela semana foi a semana que Thiago Couto foi reintegrado. E eu lembro que a gente fez um pré-jogo aqui e tinha o card eu acho que eram 5 ou 6 nomes que a gente imaginava que poderiam jogar e tinha... E ele havia acabado de falhar contra o Maguari. Mas aí você pode... Eu tô na linha de Lucas também, mas eu posso considerar que dentro do elenco ele ia dizer, ó, não vou tirar pela falha contra o Maguari. Embora não tenha sido a primeira falha, que já tinha visto na bola aérea, que tinha dado umas farrapadas na ilha. Ali foi a primeira falha que gerou um gol e que atrapalhou de fato. Então, mas eu sempre critiquei, aí depois teve entrevista de Zé Lucas, porque estava lesionado. A minha crítica sempre foi quando o jogador estava no banco. Sim. Nunca, porque depois teve, mas Zé Lucas estava machucado. Porra, mas ele estava no banco. Ou tá no banco ou tá machucado. Não dá para ser as duas coisas assim. Então, não imagino que o departamento médico do esporte libere o jogador machucado. Então, nunca critiquei quando o jogador não estava no banco. Então, isso foi dito até pelo próprio Roger, nessa questão do Thiago Couto. Não, mas ele estava vendo a saída. Mas ninguém nunca questionou quando estava vendo a saída. O questionamento foi sempre no momento em que ele ficou à disposição. Então, no momento que ele ficou à disposição, um era um goleiro de primeira divisão, outro era um goleiro de série B-. A menos também, vamos jogar Couto A menos. Sim. E o outro B menos. Mas entre isso tem 20 times de diferença, né? E nessa lógica, na hora que estava à disposição, para mim já parte o erro. Disse, na hora que ficou à disposição, você troca o goleiro. Raus, trabalhador, bom coração, tudo que ele falou que não tem problema nenhum. Ótimo que ele seja assim, mas ele não veio para ser titular. Na hora que resolveu outra questão, titular é o outro, meu irmão. Assim, é o óbvio. Assim, não tem... Futebol profissional nesse nível é desse jeito, pô. Eu trouxe, de fato, o Maguari também por achar essa questão das escolhas. Eu acho que... E até tirando o Thiago Couto de jogo ainda, porque, de fato, contra o Maguari ele não estava à disposição. Foi o jogo que Ross falha ali pela primeira vez, né? Mas a não utilização de Adriano já era algo que era falado. Muita gente já achava que tinha que ser Adriano na sequência. E foi o primeiro jogo que o time jogou muito mal. A gente, revisitando aquele jogo, o Sport estava com um jogador a mais durante boa parte do jogo. Sim. Consegue o empate e por muito pouco, na última bola do jogo, né, o jogador dá uma cavada em Halls, eu acho que é a Ju que tira em cima da linha e quase que o Sport perde aquele jogo. Então aquele jogo para mim foi o primeiro que Roger começou a receber as críticas a ele, pontuais. Mas ali
ele já parou de ser deixado de lado como não. A minha primeira crítica a Roger, mais direta, foi na escalação contra o Santa, quando, nesse jogo contra o Maguari, Marlon entra bem, faltando 15, 20 minutos pela direita, e ele transforma Marlon em meia contra o Santa Cruz. Para mim, aquilo foi um erro de Roger, mas é um erro pontual. Por quê? E é por isso que, para mim, tudo começa antes do jogo contra o Retrô, nos aflitos, jogo de ida, porque foram os 12 dias. Sim. Ali foi o principal. A E ali, janela. para mim, é o erro, a raiz de todos os erros de Roger continua sendo nesse período antes do jogo contra o Retrô. Por quê? Porque, para mim, ele perdeu a chance de ser um treinador de um perfil maior, digamos assim. Dizer assim, ó, meu elenco que está comigo desde janeiro, obrigado. A gente virou uma fase da temporada. Tem uma fase da temporada que está encerrada e agora a gente tem uma nova fase. Faltou experiência, Chegaram né, vários jogadores aqui que vão somar muito pra gente e a partir de agora a gente monta um novo esporte. Um treinador Tá. experiente faria isso assim com uma enorme tranquilidade, com uma fineza que não ia... Ninguém ia ficar chateado ali Isso. dentro. Ele foi de House. E na hora que ele vai de House ali, a gente bateu muito na tecla. Naquele momento, porque ali não era mais uma semana que Thiago Couto havia chegado. Thiago Couto havia chegado assim, sendo reintegrado e treinado normalmente. Foi a semana anterior ao jogo contra o Santa e mais 12 dias. Se Thiago Couto não foi titular aqui, o que é que significa? Que Thiago Couto é reserva. A escolha de goleiro titular do Sport de Roger foi por Halls. Se Halls não tivesse falhado tanto, Halls seria titular do Sport até hoje. Sem grandes falhas e sem fazer o que Thiago Couto faz, os milagres de Thiago Couto. Se fosse um goleiro como foi Kaique França, na maior parte do tempo do Sport, Halls era titular até hoje. Até hoje era titular do Sport. Porque nessa decisão aqui se estabeleceu Halls como titular. Roger, ele foi questionado internamente, tá? Sobre isso, sobre essa decisão. E a resposta que ele deu foi: se eu tirar Halls agora, antes desse jogo, a gente vai perder Halls para sempre na temporada, porque ele vai ter falhado contra o Retrô, falhado contra o Santa, e eu coloco o Thiago Couto. Se Thiago Couto falhar nesse jogo, Ele falou isso externamente, ele falou isso em coletiva também. se Thiago Couto falhar, mas o que ele falou antes, internamente, se Thiago Couto falhar nesse jogo, a gente não tem goleiro. Tá? Não tem goleiro. Eu achei uma frase frouxa de Roger. Bota Thiago Couto e se falhar, Thiago Couto tem lastro. Pra mim faltou Roger olhar pro currículo dos dois aqui, ó, e entender que não são jogadores, não é Arnaldo e Reginaldo Mas como é que do Náutico. faltou? Ele tá assim, pô, é um cara vivido, experiente, entendedor de futebol que tá treinando um time na Série B. É por isso que eu nunca isso não precisa. É isso. Ele ele não precisava entender. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Na hora que você vai contra esse óbvio, assim, você me chama a atenção. Ele não precisava. Faltou experiência pra Roger, isso faltou entender. Não faltou nada. Qualquer coisa básica ali, fala, ó, tem um goleiro de Série A, tem um de B, um que falha e um que vem falhando. Nem de B, né? Nem de B. Não, que seja, mas tava na B. Porque de B você tem ali Gustavo, aqueles goleiros clássicos da B. A gente estava na B e veio pra B, mas B, por isso que eu chamei B menos. Você está dentro de todo esse cenário e aí tem uma ressalva do porquê ele não fez isso. Eu acho que não existe essa ressalva. Eu acho que ele fez a escolha errada, não quis dar ré e acabou a contragosto fazendo essa troca e ele foi demitido depois da primeira rodada. Detalhe, ele está saindo do Sport como campeão. Sim. Certo? Agradeça esse contragosto. Exatamente. Que com o House ia ser mais difícil. Roger, ele não cederia, tá? Ele falhou nessa questão House e foi a primeira questão, tá? E detalhe, acabou sendo muito pior pro House. Porque House escapou desse jogo, não teve nada nos aflitos, não teve nenhuma bola na barra, e acabou sendo o alvo número 1 da torcida no jogo seguinte. E aí é onde Roger, inclusive, vai para essa fala, né? Que é depois do jogo, isso. De volta, quando o House falha 2 vezes e ainda teve falha de gol que não valeu, isso, assim. Isso. House falha de bola que não entrou, né? Falha de bola que não entrou, exatamente. House é um bom goleiro, respeito toda a opinião. Vou ter que olhar os gols, e se ele estava no vestiário ainda, estávamos fazendo a reunião da semana. Existe uma cobrança excessiva sobre House. É um cara trabalhador que veio aqui de coração aberto, um cara super positivo no grupo, que tem tentado fazer o seu melhor. Vou ter que avaliar
com mais calma. Quando ele fala que veio aqui de coração aberto, é outro ponto que o Sport precisa virar. É outro ponto que o Sport precisa virar dessa temporada, que é o seguinte. Essa história de que todo mundo veio como se fosse fazer um favor pro Sport. Veio de coração veio aberto. ou ficou, né? Os que ficaram também, né? Fizeram um sacrifício de ficar no Sport. Ramon usou esse discurso, né? É muito isso, assim. Esqueça isso. O Sport paga um salário em dia e alto. O Sport continua sendo um dos times que paga o salário mais alto da Série B. Certamente um dos 5 times que paga mais salários mais altos da Série B. Tá? Que tem o maior número de jogadores recebendo salários altos e que está pagando em dia, meu amigo. Então, assim... House, eu ia dizer que ele nunca passou por um clube do tamanho do Sport, ele foi do Vasco, né? Então, só que ele nunca jogou. Jogou 2 partidas, 3 partidas. Tá? E aqui ele jogou. Então, assim, essa defesa excessiva de Roger marca um pouco de outros erros dele. Mas pra gente ir no nosso passo a passo, queria citar aqui a ida de Aju pra reserva, quando o Benevenuto chega. E aí não é só tirar um cara que estava indo muito bem. É porque ele não fez isso nas outras escolhas. Ele não fez isso com House. Ele não fez isso com Pedro Martins. E não tem problema desde que ele não tivesse criado o critério. Isso. Não tem problema. Ele pode ter feito isso tudo, beleza. Mas na hora que ele disse que o critério dele tinha ele expôs... Pra não tirar House, Detalhe, meritocracia. A meritocracia no futebol... Ela existe. Só que ele externou isso para justificar escolhas. Aí na hora de Aju, não existiu. Detalhe, você não precisa verbalizar a meritocracia desse caso para se dar conta de que ela existe. O cara tá merecendo ganhar vaga e tal, e vai virar titular e tal. Mas a questão é que ele usou isso para bancar uma mudança questionável. Aí, e que detalhe, a Benevenuto quando entra, não entra mal não. Mas a questão... Depois ele até começa a dar uma farrapada, mas a mudança mas a questão na escolha, né? Tanto que eu não tô nem questionando a entrada do Benevenuto naquele momento. Estou mais questionando a contradição da justificativa em relação à meritocracia. Porque na hora que ele fala isso, eu acho improvável que a Ju tenha pensado, meu amigo, só comigo, cadê a meritocracia? E aí, então... Essa questão de Aju, tem a questão de Aju em si, que vinha muito bem, melhor que House. Que House. Muita coisa. Né? Melhor do que Gustavo Maia, melhor do que Pedro Martins, que foram os outros Marlon. Protegidos naquele momento. O Marlon mesmo sendo reserva, mas também era um reserva protegido. Então, é um erro aqui, sobretudo porque foi a Ju que desmontou o discurso, tá? De Roger naquele momento. E Zé Lucas... Não é que Zé Lucas deveria virar titular da noite pro dia. É que ele não entrava. Vou usar o verbo que Roger mais gosta. Ia pro banco. Ele não oportunizava Zé Lucas. Tá? Ele usava também o argumento de meritocracia. E até citando jogadores da base, como Dedé e Adriel, que estavam desde o começo do ano, como se tivessem à frente de Zé Lucas numa fila imaginária para ganhar chance no time. Nesse momento aqui, sabe o que é que eu falava muito na época? Para Roger, o futebol começou em janeiro. Parece que ele ano passado não assistiu um jogo da Série A. O menino jogou 34 partidas em nível muito bom. Você precisa ter confiança no que você não viu. Parece que Roger só tinha confiança no que ele via. No treino, na conversa com ele, na condução. Roger não demonstrava ter confiança no histórico de cada atleta que chegou no esporte. E essa falta de confiança dele, de que um cara como o Depena, dentro de campo, às vezes, sozinho, às vezes fugindo um pouquinho do que o treinador pediu, é capaz de resolver, de que um Cleison, com experiência, faltando 10 minutos, pode ajudar mais, parece que isso pesa muito contra Roger. Tá? Aquela tarde e noite contra o Retrô gerou também um descontrole no intervalo da semifinal, que foi algo que Roger não tinha demonstrado ainda de forma tão direta, que assustou. A direção ali, todo mundo disse, quem viu se assustou um pouco com o que veio no vestiário contra o Retrô. Importante dizer, não foi uma ferida que ficou aberta, exposta e que até hoje machuca, não. Para não parecer que isso aqui está sendo remoído até hoje. Roger passou do tom, mas nos outros dias pediu desculpas, se ajustou,
tá? Mas foi um vestiário muito pesado, aquele vestiário no intervalo contra o Retrô. E no terceiro gol, Roger se vira para a torcida e faz o gesto de... Estavam criticando o quê? Ainda uma postura muito de jogador. Eu acho que parte dessa Jogador transição pouco de Roger, inteligente, né? de jogador pouco inteligente. Porque jogador também não pode fazer isso. Isso. Vamos avançar, tá? Para seguir aqui Ou ao nesse menos passo a não para a passo. própria, né? Não pra própria. Não, pra outra pode fazer o que quiser, mas pra própria de jeito nenhum. Eu vou até dar um destaque maior, porque a gente teve o segundo jogo contra o Retrô e iniciou uma preparação para o jogo 1 da final do Pernambucano contra o Náutico. E aqui talvez esteja algo que nunca foi digerido pela direção do clube. A escalação do jogo de ida, da final, tá? E aí vou ser muito justo com a direção do clube, com a gestão do clube. Aqui não foram engenheiros de obra pronta, não. Não é porque deu errado em campo que Roger foi questionado, não. Errado no primeiro tempo, porque até no segundo tempo Sim. volta a ser alterações e ele consegue. O time até melhora um pouco. Isso aqui Mas foi No pré, né? no pré. Na semana Isso já aqui, foi questionado. isso aqui incomodou. Eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias, na última semana. E é impressionante, Lucas, como isso aqui é citado. Isso aqui é muito citado. Porque os caras não que quiseram escalar, não, mas o papel da diretoria, do presidente, do vice-presidente, se estiver vendo um treino e achar algo que tem, é questionar, entender. Não é questionar, é procurar entender, né? Sim. E foi isso que foi feito, mas não houve mudança, não houve Porque, nenhuma explicação plausível para isso. Porque aqui tem algo que é muito emblemático, tá? Muito emblemático. E eu até cheguei a falar num programa recente sobre as pessoas que tentam proteger as gestões. Né? De vez em quando alguém me responde assim no Twitter. Tem que ter responsabilidade com a nova gestão. Os caras chegaram, estão fazendo sacrifício financeiro, salvaram o clube, vem com esse papo heróico, né? E essa pessoa tem que entender o seguinte, tá falando isso. Será que é Roger? Não será que é Roger que está colocando em xeque o trabalho dessa gestão? Porque o Sport fez um sacrifício financeiro, eu vou usar termos que eu ouvi nos últimos dias, grande, para trazer Cleison, para trazer Depena, para trazer Castilho. Iago Felipe, para trazer Castilho. Roger armou esse time aqui. Roger armou esse time sem Iago Felipe, sem Depena, sem Cleison, tá? Ele armou esse time sem Zé Lucas. Isso. Tá? Ele armou esse time com Pedro Martins e Marlon como titulares. Marlon de 10. Marlon de 10. Na verdade, ele passou a semana inteira trabalhando como jogou contra o Cuiabá agora. Com Zé Gabriel como terceiro zagueiro e Pedro Martins e Marlon como volantes. Tá? Foi uma semana ruim de trabalho, os relatos que eu tenho daquela semana, que foi uma semana que o time não treinou bem. E aí, de última hora, ele não mudou a escalação, mas preferiu jogar com 2 zagueiros e com Zé Gabriel na dele. Tá? Isso aqui repercute até hoje. Até porque isso aqui voltou à tona com as substituições finais. Hoje não é tão diferente, inclusive, né? É, exato. Isso repercute muito, que é não ter utilizado a força máxima. Isso aqui incomoda sobre Roger. Tá? Aquela semana, depois do 3-3, teve algo que já se tornou público, né? Uma confusão e expulsão de Cleison no treino em Vitória antes de enfrentar a Desportiva. Isso aí muita gente já falou, já se tornou público. Tá? Que aparentemente não gerou nenhum tipo de aresta mais grave, até porque Cleison entra Ele no jogo, entra. Eu bate achei até pênalti. simbólico o Cleison ter entrado. Eu acho que Talvez foi se um não tivesse gesto. sido a confusão, o Cleison não tivesse entrasse, entrado. Tá? Talvez tenha sido já para corrigir Isso. da confusão. Fazer um gesto, É. ele entra, bate o pênalti, depois entra nos outros Os relatos é jogos que também. Roger foi extremamente duro com o jogador no treino e o jogador pediu para o treinador Baixar o tom. respeitar mais. Tá? E aí foi expulso do treino. Né? Mas isso também chega a uns relatos, como o Lucas falou, que não tem ferida aberta sobre isso, que foi contornado.
E aí o Sport goleia o Desportiva por 7-0 no Espírito Santo, numa grande atuação naquela noite no Espírito Santo. O Sport consegue a classificação, jogando como time de porta da Série B, goleia por 7-0, e Roger passa na cara que contra tudo e contra todos o Sport massacrou a Desportiva e se classificou na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, Roger usou um post contra tudo e contra todos, depois de levar uma bola na trave na linha do gol aos 35 do segundo tempo, de um time semi-amador. E 3 dias antes de uma final. E 3 dias antes da final, quando não havia esse contra tudo e contra todos. Total. Quando não havia esse contra tudo e contra todos. E aí muita gente diz, vocês fuzilam Roger. Eu sabia disso daqui, de Cleison, desde o dia que aconteceu. Desde o dia que aconteceu, eu sabia. Não, foi na quarta. E confirmei. E confirmei. Não foi nem que assim uma pessoa me disse não. Confirmei. E não cheguei aqui para expor. Falei de tensionamento, muito por cima. Só falei agora porque todo mundo já expôs o que aconteceu. Já está público. Não ia ser eu o primeiro a falar. Já está público. Tá? Já está público. Então, esse tensionamento existia, e aqui Roger escolheu um lado muito errado, que é o mesmo. Esse post é a mesma coisa da mão no vídeo aqui para a torcida. Porque eu falei ali, o contra tudo e contra todos aqui é contra a torcida. Porque não tem forças. Uma coisa é você dizer assim, o Madureira está enfrentando o Flamengo na final do Carioca, o árbitro puxou, não sei o que, o Madureira empatou, assim, contra tudo e contra todos. Por você tem um sistema, o cara marcou, ou então isso acontece muito quando marca o jogo para um horário ruim, contra o sistema. Mas aqui o tudo e o todos de Roger, torcida. A gente até falou, ou será que ele está já mandando um recado para diretor? Não era, eu acho que era para torcida, para a imprensa. Era um desabafo. Né? Para quem critica. E, tá? e eu concordo que se assemelha a mãozinha no ouvido, e isso se alastra. Sim. Eu citei o caso do auxiliar contra o Atlético também, Sim. que o Sport faz um gol, ele vira para as sociais e vocifera ali algumas coisas que... Porque vai ganhando costume, Exatamente, sem ele vê o repreensão, sem Roger nada. Roger faz uma vez, Roger faz 2 vezes. Lá dentro ele deve se retroalimentar desse tipo de discurso raivoso, da torcida que está pegando no pé, da imprensa que está perseguindo, e aí na hora de um gol, o cara desabafa daquele jeito. O Roger, o auxiliar, quem for. Isso. E aí, tá, a gente tem... a gente vai para, acho que é o último quadro, penúltimo quadro, já basicamente antes da demissão, tá? A gente tem... porque aí você entra no momento... Quando o Roger começa a ter essa postura, ele entra no momento perigoso, tá? Ganha do Náutico, é campeão. E aí, Cássio, algo que você bateu muito no ponto, eu trago para você para falar disso, tá? O discurso do eu ganho, eles perdem, que veio depois do jogo contra o Anápolis, que é o caso da coletiva dos jogadores, e que gera depois esse constrangimento, porque quando ele nega e não reconhece os erros, ele está acusando a Globo, que foi quem deu de forma mais direta essa matéria. E a Globo aplicou um vai em Roger de forma muito dura. Só para contextualizar, ele fala algo, e a Globo, acho que alguns dias depois, traz uma matéria dizendo que aquilo não foi bem digerido internamente. Sim. Que os jogadores não entenderam, enfim, que houve uma conversa, nem fala em tom de cobrança, mas houve uma conversa amena de algumas lideranças do elenco com o Roger. É aí que a Globo oficializa esse tema, e aí Roger vem para esse rebate aí. Tratado como matéria para dar like, para dar engajamento, né, para dar view, esse tipo de coisa. E a gente até abordou, porque a gente está fazendo um compilado, né? Porque tudo isso aqui foi tratado em vários programas. A questão de House, a questão de Zé Lucas, a questão dessa entrevista. E a gente, nas últimas semanas, a gente vinha fazendo isso, cada episódio sendo tratado, mas agora, com essa saída, a gente rememora tudo e olha que o pacote de problemas não era tão pequeno. Nesse caso, repetindo até o que o Fred falou, acho que me chamou por isso, porque na última vez que a gente abordou isso aqui, nesse aprendizado que a gente imagina que Roger terá na carreira, detalhe, ele tem condições de ter esse aprendizado, eu não acho que tenha fechado as portas, a gente nunca mais verá Roger treinando o esporte. Não acho que foi dessa forma não, mas certamente, quando isso voltar a acontecer, ele vai estar num estágio diferente, como profissional. E isso inclui, por exemplo, um comportamento como esse.
no qual não houve uma reflexão. Primeiro, de cabeça quente ali pelo resultado, tal, seja, o cara, ele falou aquele negócio. O passe errado incomodou, ele sempre bota os 10 deles falando 11, né? Foram 11 passes errados, obviamente não tem como fazer com 11 assim, 11 passes errados, ele abre duas mãos e volta. Aí, e ele bateu muito nessa tecla e a partir dele vai desenvolvendo a irritação dele com aqueles passes errados e, ó, divide responsabilidade de ter um jogador. Eu consigo entender aonde ele estava querendo chegar. Ele estava incomodado com o desempenho, com a performance técnica, mais do que coletiva, ou seja, na cabeça dele a parte coletiva estava funcionando, mas a parte técnica estava tão abaixo que a parte coletiva acabava sofrendo com isso. Então, ele, raciocinando ali naquela hora daquela coletiva, ele levou a esse ponto. Só que foi uma frase ruim, foi um pensamento mal executado. E aí tem a matéria que vai de GE com Camila, tem isso, e tem o segundo jogo, onde ele rebate. E o problema foi desse segundo jogo, na hora de rebater, não sei quantas pessoas fariam isso, talvez no mundo assim, não sei, nem todo mundo que dá ré, né? No sentido de refletir, de voltar atrás. A gente fala assim, será que a gente teria feito isso também? Eu dobraria a aposta, mas a questão é que ele dobrou a aposta. Ele, em vez de falar disso, aquela ideia, aquilo ali era a quantidade de passes errados, aquilo me incomodou, mas realmente acho que o comando é meu. Eu falei aquilo, acho que num outro momento do futebol, uma evolução do futebol, talvez isso aconteça. Nos pré-jogos, por exemplo, a gente pode até citar a final do Pernambucano. A final do Pernambucano foi ele, Hélio, Vinícius e Iago Felipe. Tipo, no pré-jogo já vai um jogador. Tá ligado? Ou seja, não é coisa do outro mundo, não. Quem sabe no pós-jogo daqui se normaliza e tem um jogador também. Em algumas competições até tem, os Libertadores tem. Então. Isso, mas eu digo assim no Pernambucano, porque no Pernambucano eu digo, não só foram os técnicos, não tava lá na mesa lá da FPF, foi lá uma coletiva lá, tinha os 2 treinadores e 2 jogadores de linha. Então, poder dizer, daqui a alguns anos pode evoluir para isso, tal. Mas refletir, nesse momento não, o comando é meu, tal. E pronto, e acabava a história. Aí na hora que ele dobra a aposta e joga para a imprensa de ter deturpado o que ele falou, porque na hora que ele tá falando, é tipo o Big Brother assim, meu irmão, a galera fica mentindo lá o dia todinho. O Big Brother fica mentindo o dia todinho como se não fosse fazer um VAR depois na hora do programa lá ao vivo. É mais ou menos isso, na hora que ele falou que não disse o que disse. Aí, meu irmão, aí a gente tá vendo aqui nessa tela aqui, eu peço até para João mostrar isso aqui, esse aqui é o print do celular, né? Porque tudo na versão mobile. É muito didático, pô. É o primeiro vídeo que ele falou. Desculpa, o primeiro vídeo ele dizendo que não falou e o vídeo de baixo é dizendo que ele falou. Não, ao contrário. É o contrário. O 12/3 ele falando o que deveria levar os jogadores, de 17/3 dizendo que não falou aquilo. Certo. Até porque tem a data, desculpa, isso. É verdade. Tem a 12/3 da 17/3. E aí, será que eu acho que ele viu, todo mundo viu esse vídeo, será que ele viu o vídeo? Claro, aí numa dessa, tanto aqui não se tocou mais no assunto, porque numa dessa ele não tem como triplicar a aposta, né? Não, aí já acabou. Aí disse, ele perdeu, ele botou o all-in, perdeu. E deu outra coisa. E perdeu. Mas essa aposta ele não precisava ter feito. Perceba que eu não estou nem dizendo do primeiro vídeo. O raciocínio ter saído daquele jeito aconteceu, aí na hora que ele poderia rapidamente ter contornado aquilo. Mas já não houve, e aí é o que gera matéria, que a matéria vai de bastidores e colhe bastidores de que houve uma insatisfação do elenco, onde qualquer pessoa que viu aquela frase achou que teria essa insatisfação do elenco. O jogador odeia esse tipo de coisa. Claro. Então, na hora que todo mundo viu aquele de fora, isso internamente pode ter perdido o grupo aí. Nem sei se perdeu, mas pode ter perdido o grupo aí. Aí alguém vai lá dentro, colhe informações e colhe alguns depoimentos não, porque não houve, né? Mas alguns offs de que teve isso. Pegou mal. E mesmo assim, ele não volta atrás. Deixa chegar o jogo para só depois do jogo ter isso. Esse 17/3, isso aqui é detalhe, isso ainda é perdendo o jogo, perdendo né? Perdendo o isso jogo. Aqui ainda é sendo eliminado. O canhão todo nele. Assim. Então, entre os aprendizados possíveis, Fred, todo mundo tem que aprender, todos nós aqui, Marcinho Sabotagem, João, todo mundo tem que aprender um pouco, Rodrigo Carvalho, Celso, Fred, Cássio, todo mundo. Mas Roger não só tem um aprendizado nessa passagem dele não, tá? Tem a teimosia da escalação, esse próprio perfil de 3 volantes para a vida e para a morte. Cara, ele não abriu mão disso, independentemente do perfil de jogo, assim, era um meia, entrava na reta faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, assim, o sistema de jogo parecia que ele estava jogando num perfil
enfim, que ele não tem como alçar clubes maiores com esse perfil. Ele não seria treinador do Cruzeiro botando 3 volantes. Ele não seria treinador do Internacional colocando 3 volantes. Detalhe, só tem 3 jogadores no meio, não é 3 volantes e um meia, não. É só tendo 3 jogadores no meio, os 3 sendo volantes. Então, assim, ele em algum momento ele vai desapegar disso. E outro aprendizado para mim, que ele tende a passar, e imagino que consiga, é sobre esse aí, uma reflexão em relação ao comportamento de grupo. E aí junto até com o que Fred trouxe, e Lucas, assim por cima, desse comportamento interno. Foi com qual o jogador mesmo? Cleison. Com Cleison. Tipo, essa parte, nos treinos que vêm sendo fechados a maioria das vezes, ninguém pede por favor. Acho que foi até Luxemburgo disse uma vez, por favor, faça o passe direito. Não é desse comportamento. Claro. Mas se em todo treino rola um destempero, é difícil você sustentar a longo prazo, e qualquer cara vai querer trabalhar a longo prazo, sobretudo treinadores, porque o cara pode até trabalhar um ano para de repente ser vendido e para outra coisa, mas o treinador está ali, se ele conseguir fazer o trabalho dele, ele vai querer passar mais tempo. É difícil um destempero assim ter um trabalho duradouro. Então, eu imagino que isso, nessa relação dele com o elenco, e na reta final dele com o elenco do Sport, acho que foi ruim. Isso também, além da parte, enfim, do próprio dele como treinador de futebol, mas essa parte de relacionamento também tende a ser algo que precisa ser observado no decorrer da carreira. Perfeito, tá? Então, outros 2 pontos que vieram a reboque ali do jogo contra o Atlético, que foi a própria atuação. A gente aqui nem citou tanto textualmente outras atuações, porque elas iam contornando, mas a do Atlético foi demais. Foi a primeira derrota, e foi assim, o Sport tomou 3-1 dentro de casa de um time que foi rebaixado no Campeonato Mineiro, né? Então, assim, pesou muito, e é claro que pesou muito. Sem que tenha sido um jogo de nuances, onde Isso. Um jogo onde o Atlético foi melhor, ponto. Do início ao fim. E aí, aquela entrada de Mikael no final do jogo contra o Atlético também repercute, também pesa muito, porque vai num dos pontos centrais da demissão de Roger para quem está dentro do esporte. Porque talvez para quem esteja dentro do esporte a questão, quanto está jogando, não pese tanto, mas não colocar em campo quem você fez tanto sacrifício, quem você paga um salário tão alto, porque sinceramente, por que Roger, naquele momento achou que Mikael, mantendo o Castilho na direita, porque veja só, ali foi o seguinte, Gustavo Maia, que não é nunca substituído, olhou para o banco, pediu para sair, e Roger foi de Mikael. Tá? Ele poderia ter ido com Cleison, ele poderia, eu acho que Max estava no jogo, né? Max poderia ter ido para a direita com Castilho vindo para a esquerda, deixando Castilho na dele, mas ele foi com Mikael. Eu não consigo entender, e isso me incomoda muito, porque tem uma hora, eu sempre parto do seguinte princípio: o treinador tem que tentar ganhar os jogos. Sobretudo aqueles ganháveis, né? E obrigatórios como aquele jogo. Eu não consigo entender que a entrada de Mikael ali foi a conclusão que Roger teve para dizer assim, ó, levamos o segundo gol, temos 20 minutos de futebol aqui, eu tenho uma substituição. Quem é que vai me ajudar a empatar esse jogo? É Mikael. Não é possível que ele tenha chegado a essa conclusão. Com todo respeito a Mikael. Ele tanto chegou que contra o Cuiabá ele achou que entrou contra o Santa Cruz e fez o gol. E nunca mais entrou. Isso, assim, e num contexto de início de tempo de ano, você não tinha todo mundo à disposição, sim, era ele mesmo. E depois daquilo ali, Mikael não virou mais opção. Ele não deu continuidade. Exatamente. Se ele tivesse dado continuidade, beleza, ok. Tá entrando ali, entra 10, entra 15, entra 20. Marlon não estava no banco naquele jogo. Não estava. Tá? Mas essa entrada de Mikael, ela vai se repetir e se agravar no jogo seguinte, que é o jogo do Cuiabá. Tá? E aí, sendo mais direto, a gente trata que as substituições foram substituições com tom de recado. Porque, para mim, na hora que você coloca Mikael, faltando 20 minutos, precisando fazer um gol no Atlético, você não está colocando aquele jogador que pode resolver. E na hora que você coloca Dedé, Mikael e Lipão no segundo tempo contra o Cuiabá, deixando no banco Depena, deixando no banco Cleison, Max não estava disponível porque pertence ao Cuiabá. E aí, para mim, tem um simbolismo maior ainda.
que é deixando no banco o Marlon, que ele utiliza. E o Sport precisava de alguém pro lado direito. É uma incoerência. Ele assim, colocou... no nível... Detalhe, Mikael só joga na esquerda. Ele colocou Mikael na direita contra o Cuiabá. É uma incoerência muito grande. Porque pra mim, Cássio, não é incoerência. Pra mim aí foi recado. Não, É, não, é. é porque é uma incoerência, mas que tem a segunda camada. Então, tem a primeira camada aqui, incoerência. A segunda camada ó, meu irmão, não é... A primeira entrada de Mikael já foi um primeiro recado, né? É. Aquele Pra contra... mim, isso aqui foi só recado. Acho que a primeira, que foi a última substituição daquele jogo contra o Atlético. Ali ele já foi Também acho. primeiro recado. E depois aqui ele bota 3. Tô precisando de fazer um gol e não confio em Cleison. O recado é esse. Tô precisando fazer um gol e não confio em Cleison. Tô precisando fazer um gol e não confio em Max. Aí no outro jogo, ele diz assim, o jogo tá ficando ruim pra mim, estiquei até os 25 pra mudar, agora eu tenho que mudar. Veja por que eu não mudei. Eu não mudei porque eu precisei colocar agora Dedé, Mikael e Lipão. Dedé, que ele não tinha colocado, Lipão, que ele não tinha colocado, e Mikael, que ele colocou 2 vezes no ano. Fica muito claro quando é que Depena vai jogar. Se Dedé entrar na frente. Se Mikael. Porque Depena joga. Só jogou porque Iago Felipe ia ser expulso. Isso. Depena poderia fazer uma ponta, ainda mais fora de casa. Naquele momento do jogo, faltando 25 minutos, ele aguenta fazer uma ponta. Por que ele não colocou? Fazia muito mais sentido se ao invés de Mikael fosse Depena. Fosse Depena. Jogando ali pela esquerda, deixava. Já estava o jogo todo pela direita mesmo, deixava. Enfim. Isso aqui pesou muito também, tá? E aí, para completar, todo mundo vê o jogo e Roger chega e diz que viu evolução, diz que o time voltou a ser dominante. Voltou a ser dominante. Então, a soma de tudo isso levou à queda de Roger. Se você disser, Fred, uma coisa que levou à queda de Roger, resume tudo em uma coisa só. Eu diria que a baixíssima utilização de reforços que foram trazidos para qualificar o elenco. A sensação de que a gente está em abril e o Sport não usou a sua força máxima e que não utilizaria a sua força máxima mais, porque Cleison, Max, Depena começavam a ser jogadores de fundo de elenco. E aí, meu amigo, você vai jogar contra o Vila Nova, se tiver 0-0 aos 30 do segundo tempo na Ilha do Retiro, quem ia entrar de novo era Mikael, quem ia entrar de novo era Lipão, já ia vir outro menino da base, porque o recado era de que não havia hierarquia. Não pode essa história de tem hierarquia ou então não tem hierarquia alguma, a ponto de que Cleison não joga, de que Max não joga, de que Depena não joga. Talvez, veja só, talvez daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, a gente esteja aqui dizendo que Cleison tem que ser emprestado. Sim. Que Depena não tem condição. Que Max não a gente dá. já falou mal de de acontecer. Mas precisa jogar. Isso. Porque assim, Gustavo Maia jogou 12 vezes. Isso. Gustavo Maia jogou. Roger comandou o Sport em 12 partidas. Gustavo Maia jogou 12 vezes. Foi o único, né? Tá, foi o único. Até Zé Gabriel, que era único. E oscilou de horrível a partida muito boa. Ou seja, teve, ele teve suas chances assim em excesso. Enfim, a meritocracia de Roger Silva aí, ela realmente nessa passagem não. Eu vou abrir aqui, inclusive, a minutagem, né, de alguns jogadores do Sport para a gente ver um pouquinho como foi a distribuição de Roger. A gente tem que ter muito cuidado porque quem jogou aqueles 3 primeiros jogos com a base gera uma distorção, então vou desconsiderar nomes como Mikael, como Lipão, tá? Por exemplo, Augusto Pucci é o jogador de maior minutagem do Sport, mas não conta porque Augusto Pucci jogou naquele time da base, né, de Alexandre. Ou seja, a maior minutagem do Sport é de Gustavo Maia. 868 minutos, o único jogador que jogou 12 partidas. Foi titular em todas, não? Acho que ele ficou no banco. Não, só ficou em banco quando poupou. Isso. Que foi contra a Desportiva. É isso. Em todas as outras titular, tá? Titular em 11 jogos e primeira substituição contra a Desportiva. E última quando tá jogando. E última a sair. 868 minutos para Gustavo Maia, que é o símbolo principal da era Roger.
Depois de Gustavo Maia, a gente tem Filipinho, que começou o ano como o principal jogador do time, vem muito mal, mas não tem reserva. Roger não gosta, até com uma certa razão, do Davi Gabriel, né? 813 minutos. Ramon, 756. Zé Gabriel, 744. Barleta, 714. Aí a gente vai para Depena, tá? 318 minutos. 2 jogos como titular. 318 minutos, Depena, tá? Pedro Martins, que está machucado já há um certo tempo, tem 419 minutos. Pedro Martins, que foi liberado para Ponte Preta. Ele foi liberado para Ponte Preta, não ficou lá porque a Ponte Preta estava com transfer ban, ele volta para o clube. Detalhe, liberado por Roger, tá? Isso. Liberado por Roger, vai para Ponte Preta estava com transfer ban, ele não pôde ficar lá, volta para o Sport, e aí passou todo mundo na fila. E não tem nada. E detalhe, nem jogou mal. Foi 8 dentro de um sarrafo muito baixo, né? Max, 265 minutos. Cleison, 79 minutos. É muito erro de condução de Roger, de fato, assim. Nada justificava essa... Se esticar a corda um pouco mais. E até escrevi isso. A gente falou aqui, depois do Atlético, né? Que teria encerrado o trabalho ali. Não daríamos nem o jogo do Cuiabá, mas também faz parte, tá na conta. Não é ninguém, a gestão, o presidente, não cometeram um grande crime dando o jogo do Cuiabá, não. Não. Perfeito. E assim, agora romperam quando tinha que romper. Não dava para esticar mais a corda agora. É isso. Cuiabá foi uma esticada de corda que a corda aguentava. Agora a corda rompeu completamente. Perfeito, Lucas. Perfeito lembrar isso, porque eu acho que era fundamental dizer isso. A gente teve momentos de maior pressão em Roger. O pós-desportiva foi um momento de pressão. Sim. Tá? O pós-Anápolis e o pós-Atlético, obviamente. Né? Foram os momentos ali de maior pressão. E o único que a gente pediu, de fato, a demissão foi o pós-Atlético. Porque foi o pós-Anápolis e o pós-desportivo a gente ponderou. O Anápolis tinha a final. Isso. E o Desportiva tinha a final na E o Anápolis estava recente. E tinha acabado e tinha classificado, querendo ou não ter classificado. E estava recente ainda, boa atuação. Aquilo ali poderia frutificar. Isso. O Anápolis meio que disse, não vai frutificar. Isso. Só que Lucas citou muito bem. Eu achava melhor ter mudado antes do jogo do Cuiabá para aumentar a chance de vencer o Cuiabá. Isso. No entanto, eu temia uma postura dos jogadores que não aconteceu. Não. Os jogadores jogaram o jogo, lutaram pelo jogo. Ponto. O que mostra que foi ok deixar Roger. Ou seja, quem estava lá dentro, no termômetro do grupo, sentiu que o grupo ia tentar ganhar o jogo. Tem uma percepção muito melhor que a nossa. Na hora que arrumou o pontinho, eu aposto. Eu até escrevi no sábado que esse ponto ele poderá ser valorizado futuramente. Isso. Sim. Futuramente. Perfeito. Também falei isso. Mas no sábado, o jogo se desenvolveu de uma forma de dava para ganhar. Dava para ganhar. O próprio treinador do Cuiabá disse isso. Mas ele disse que dava para o Sport ganhar, eu tô falando que dava Eu não sei exatamente, mas eu vi ele dizendo que o Sport foi melhor, tal, mesmo ele tendo mais chances. Em um período do jogo, depois ele equilibrou, depois o Sport foi melhor de novo. E aí, eu acho importante sublinhar o que o Lucas falou. Contra o Cuiabá era uma janela, mas a grande janela é agora. Então, esticar a cordinha até o Cuiabá, ok. Se não demitisse depois desse jogo, se não demitisse agora, aí pra mim era uma outra versão. Era assim, ó. E detalhe, eu entenderia da seguinte forma. Agora a gente vai com o Roger umas 4, 5 partidas. Isso, claro. Porque a Série B, a gente alertou isso desde que o calendário foi apresentado. A Série B começa e para. Eu nem entendi detalhe por que não inverter a ordem dos fatores. Mas a gente teve a primeira rodada da Série B e agora a gente tem 2 datas consecutivas de regional, de Copa do Nordeste. Ou seja, a Série B para na data FIFA de amistoso e não para na Copa do Mundo. Não para na Copa do Mundo. E vai parar na próxima data FIFA de amistoso também, que vai ter mais regional. Mas na verdade ela ia parar na Copa, né? A CBF planejou e os clubes, para mim, de forma bem equivocada, não quiseram. Mas viajou aí. Detalhe, foi uma ideia de clubes, com todo respeito, menores, tá? Foi uma ideia de clubes intermediários, mas que Ceará e Fortaleza abraçaram muito rápido, por exemplo. E eu acho que foi mal pensado. Sobretudo para os maiores. E sobretudo por conta da janela. Sobretudo para os maiores, exatamente. Os maiores que podem reinvestir. Iam reinvestir depois de 12 jogos e agora vão reinvestir depois de 18. E vão jogar num período que
é extremamente tumultuado. Total. Veja só, Públicos o pequenos. Ceará já abriu com um público reduzidíssimo. Imagina durante a Copa do Mundo se a campanha tiver mais ou menos. Tá? Para os clubes maiores, aquela paradinha ali era muito mais estratégica. Para os clubes menores que têm uma pressão de pagamento, de folha, que não vão passar por uma revolução. Porque o que é a segunda janela? A segunda janela você traz jogadores de 2 eixos: Série C e Série A. Da Série A, só quem vai pegar é Goiás, Sport, Fortaleza, Ceará, talvez Atlético Goianiense, depende de como tiver, talvez América Mineiro, depende de como tiver. Os outros não pegam um jogador de Série A. Criciúma, talvez, forçando muita corda, não costuma ter... Não, eu nem vou citar o Criciúma, porque dificilmente pega um jogador ali de 300 mil, de 250 mil. Talvez um. Talvez um. Esticando a corda até ali. Não, sobretudo, como estiver. A campanha diz muito. A campanha vai balizar. O cara isso. tá ali, tá no tanto. O cara é primeiro, segundo, o cara atrás. Mas, por exemplo, ano passado não trouxe. O Criciúma não trouxe um cara para resolver. O Remo trouxe. Ano passado o Criciúma trouxe Gustavo Maia. Contratou Gustavo Maia. Mas jogou. Mas o campeonato do Criciúma era outro, né? Mas estava na mudança ali, né? Enfim, a gente... nesse momento, a janela é essa. Sim. Porque tem outro ponto importantíssimo. A gente está entrando na última semana para escrever. Até sexta. Durante 18 jogos. E, queira ou não, o Sport trabalhava os reforços pedidos por Roger, mas ninguém lá de dentro está em outro planeta, está todo mundo atento ao que está acontecendo. O Sport não finalizou algumas contratações que eram mais diretas de Roger. Tá? Por exemplo, o Maurício Mucuri, o lateral, que joga na direita e na esquerda, que veio do Londrina, pode até vir para o Sport. Mas era um pedido de Roger. Você segura um pouco. Porque, e se chegar um treinador... mais profundamente. Se chegar um treinador... Eu não sei se vai dar tempo de um novo treinador definir os reforços. Talvez não dê. Mas aí o clube define. Aí você vai para jogadores que o clube tenha... O departamento de análise do clube tenha mais convicção e que seja neutro, digamos assim. Uma coisa é você trazer um jogador neutro. Outra é você trazer um jogador de Roger para não ter Roger. Tá? Então, fica essa... Para mim foi demitido no ponto, assim. Não vou crucificar. Não. Se o Sport não subir por um ponto, eu não vou ser leviano no final do ano e dizer que foi o jogo do Cuiabá, não. A derrota talvez. Mas... Porque o comportamento dos jogadores, para mim, desconstruiu. Não é como o do Brusque. Não, e ali perdeu. Então, assim, isso você faz... Ok. Que no caso é um ponto, 1 ou 2 pontos. 2 pontos, né? 1 ou 2 pontos. Não subiu porque na primeira rodada estava com o Roger. E que tinha condições de ganhar, tinha, ok. E tem 10 dias para a segunda rodada, que será no Recife, contra o Vila Nova de Guto Ferreira, né? Guto foi confirmado. Estreando o Guto. Então, tem tempo para arrumar casa. Eu acho que essa sensação de tempo perdido seria deixar para o Vila Nova, de repente, ali uma atuaçãozinha uma atuaçãozinha nível Atlético e pronto. Aí eu acho que pesaria na conta. O Sport teve algumas janelas para fazer essa troca. Talvez tenha demorado, mas eu também não acho que passou do ponto. Não acho que passou do ponto, não, tá? Não acho que perdeu o bonde, não. Para sorte do Sport, ainda passou mais um bonde, porque alguns bondes passaram nesse tempo. Mas para sorte do Sport, ainda tinha um passando. Então, a gente vai fazer agora... detalhe, deixa eu fechar o ponto de Roger, porque ele postou, tá? A gente tem aqui a primeira mensagem, tá, de Roger, depois da sua demissão. Eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Eu li muito por cima. Vamos junto. Deixa eu só abrir na minha frente aqui, porque como eu estou de óculos para leitura de perto... Aceitei o desafio de levar o Sport de volta à Série A, ciente das ambições e dificuldades que encontraria em um clube em processo de reconstrução. Conquistamos o campeonato estadual, superamos as campanhas na Copa do Brasil dos últimos 2 anos. Esse ponto aí é que, enfim, vamos seguir o texto, mas não é conquista. E estreamos com um empate fora de casa na Série B. Espero que o trabalho que vinha sendo desenvolvido no dia a dia sirva como base para a sequência da temporada e desejo sorte ao Sport, clube que, todos sabem, carrego e continuarei carregando no coração. É uma honra fazer parte da história desse clube gigante, campeão como jogador e agora como treinador. Por isso que eu digo, ele sai maior. Detalhe, como já também matéria disso, só 3 pessoas conseguiram ser, no Sport
ganhar o título pernambucano como jogador e como técnico. Ele, Givanildo e, se eu não me engano, um nos anos 40, agora eu não me recordo o nome, mas 3. Então, obviamente, ele tem esse mérito. E o título como jogador não é pouco título, não. É um título parrudo. Além da Copa do Brasil, mas no Pernambucano, já que. Porque, na verdade, ele incita que é Pernambucano. Não, ele foi isso. campeão como Campeão, jogador. é. Ele vai botar Pernambucano, ele E é como campeão do Brasil, pernambucano, mas como pernambucano, esse agora foi mais importante dele como jogador, porque como jogador ele não era protagonista, não. Mas, obviamente, tem a Copa do Brasil, onde ele participa da campanha. Agradeço a direção pela oportunidade, aos funcionários e atletas pelo comprometimento e bom ambiente. Ao torcedor, um agradecimento especial pelo carinho de sempre. Num tom bom, Ok. tá? Forçou um pouquinho a barra Na ali Copa com a do Copa do Brasil. Brasil, que na Mas também verdade... Mas faz parte. é o cartaz Aí também dele. faz parte. Agora, Cássio, É o cartaz dele, ele não vai dizer. Infelizmente, tipo, ele não vai se sabotar numa qual a nota. campanha de 2024 do Esporte? na 20 Copa ano do passado Brasil? caiu na primeira Sim, fase. 24 Atlético começa no meio. Caiu na segunda fase. É porque a Copa do Brasil era cai na diferente. segunda É. fase. Tira o Muricy nos pênaltis É. na arena e cai para o Atlético Mineiro, ganhando o Atlético Mineiro. Isso. Aí você fala. Veja, foi muito melhor a Copa do Brasil de 24. A forma essa, ali... do- essa gerou agora. Foi muito melhor. Em comparação. Ainda a gente tava ganhando do Muricy de 1-0, tomou o gol Foi. 50 do segundo tempo, sei lá, e ganhou nos pênaltis na arena. Sem público, se eu não me engano, na arena de portões fechados. O Sport estava cumprindo ainda a pena. Na frieza absoluta, Campos de Aquário aí, ele tá certo. A campanha da Copa do Brasil ele foi melhor. Mas aí você vai para uma outra Não ganhou loja. de ninguém, Não ganhou de ninguém, porra. Assim, pelo amor de Não, Deus. isso não é uma carta que o cara O usa. Sport na outra, detalhe, ganhou do Atlético Mas faz Mineiro parte também. e ficou aí só aqui, meu irmão. Super pressionão. E esse jogo do Muricy, né? Muricy. Esse jogo do Muricy é um muito Eu bem nem lembro citado. desse jogo. Eu Tá lembro nem por aí, alto. nem aí, só um golzinho pra um pênalti. Perdeu muito gol. Era aquela história, Sosso, né? Sosso, né? Não mata o jogo, mas criava tal. Veja que ali não teve demite, Sosso, não. Porra, mata o jogo. É diferente a forma com que o Sport empatou nessa Copa do Brasil, que não conseguia criar uma jogada, tá? Nós vamos agora falar dos treinadores que estão aqui na tela e de mais alguns, obviamente, tá? Essa tela que a gente tem aqui, eu não vou dizer que ela é meramente ilustrativa, tá? Não vou dizer que essa tela, os 5 nomes que aqui estão, não estão aqui por acaso. Mas também não são os 5 nomes especulados, possíveis para o Sport nesse momento. Primeiro eu vou explicar por que os 5 nomes estão aqui. Tá? Eduardo Batista, porque, publicamente, claramente, é o nome número 1 do Sport para essa mudança de cargo. Por que Eduardo Batista seria o nome número 1? Vamos analisar em partes. Primeiro, Eduardo já demonstrou e foi alvo do interesse dessa gestão. O próprio Matheus conversou com Eduardo antes da chegada de Roger. 2. Eduardo fez um trabalho extremamente conectado ao de Ítalo no Criciúma ano passado. 3. Eduardo tem um elo, uma ligação muito próxima com o Sport. E desde a saída de Ítalo, a virada de ano no Criciúma, ele não sei se eu diria que não está confortável, mas não é o melhor dos cenários para Eduardo no Criciúma. E detalhe, o time não foi bem no Campeonato Catarinense. O time caiu nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Tudo bem que caiu no cruzamento com a Chape, mas para chegar no cruzamento com a Chape, já nas quartas, é porque não estava bem. Depois conseguiu ganhar um torneio consolação lá. Tá? É até importante para a Copa do Brasil. Que garante a vaga da Copa do Brasil ano que vem. O Criciúma que ficou fora desse ano, então não tem a métrica do Criciúma. Eduardo, ele chegou a ser especulado a sua demissão porque o Criciúma ganhou essa Copa Sesc jogando muito mal. Acho que ele enfrentou o Santa Catarina, foi o Camboriú, né? Camboriú. Muito mal, vaiado. Empata um jogo, ganhou outro. Isso. Acho que é campeão com empate até. Vaiado, sabe? Acho que foi nos pênaltis, viu? Não tenho certeza. Depois eu confiro. Muita pressão sobre Eduardo no Criciúma. Só que, pelo lastro que ele tem, não foi demitido, esticaram a corda até o jogo dos aflitos e o Criciúma venceu o Náutico por 1-0. Tá? Se Eduardo tivesse demitido, aí era um nome quase que automático para chegar no Sport. Agora é um treinador empregado
num clube competitivo e que tem uma multa para ser paga caso o Sport evolua nas negociações e caso ele sinalize que trocaria o Criciúma pelo e eu Sport. tenho Acho que o informação. Criciúma venceu, acho que tinha perdido o primeiro jogo, né? Camboriú, na verdade, ganhou o primeiro jogo. Só pra... Então é isso, foi pênalti, né? Camboriú ganhou por 1-0 na ida, na volta no Heriberto Rios, o Criciúma venceu por 3-2 e 8-7 nos pênaltis. Então foi isso. Ele saiu, mesmo com o título, ele saiu vaiado 70 anos. desse jogo. Eu tenho uma informação sobre Eduardo que eu acabei de receber aqui. Já houve um contato clubes, Sport Criciúma. Certo. Em Quipetá, a resposta do Criciúma não chegou nada ainda, mas já houve um contato entre clubes aí, Sport Criciúma. Isso teria acontecido com outros treinadores ou isso já coloca ele como primeiro lugar imediato? Primeiro lugar imediato. Eu me surpreendo, eu não tinha essa informação, tá? Que já coloca em outro degrau. Por que coloca em outro degrau? Porque talvez já tenha vencido a Porque etapa Eduardo. se já houve uma conversa entre clubes Sport e Criciúma, Eduardo já teria sinalizado, ó, se houver um entendimento Toca lá, né? Pode ser. em relação ao meu contrato, eu aceito. Ou também Ou o Sport foi educado, né? foi educado, ou está fazendo em paralelo. Enquanto, Também, até porque não pode perder muito tempo, enquanto conversa aqui, tem que entender o que está acontecendo. Educado, Como é que faz para tirar? educado é um termo estranho para usar para um clube, mas assim, foi correto. Isso, assim, ó, isso. Criciúma, Eu vou atrás aqui. eu vou sondar o seu treinador. Isso, pode Tem ter multa, sido. não tem A multa. informação que eu recebi é, houve conversa. Porque Os Sim. meandros da conversa não... Porque não pro sabem. Criciúma, depois de não dizer, pô, procurou Eduardo nas costas, Isso. o Sport faz, então, uma sinalização clara do quanto Eduardo seria o primeiro nome, tá? Primeiro, ainda vou só terminar quem está na tela e por que está na tela. Esses dois nomes aqui, que eu acho nomes muito ruins para o Sport, Carille e Zé Ricardo, foram nomes que passaram como possibilidades antes de Roger, tá? Era o que se tinha naquele momento, que a gente até debateu aqui, quando o Cássio disse, pô, eu não aceito o Roger e tal. Aí Fred para me Eu convencer dizia, a jogar. veja só, Carille ou Zé Ricardo, porque eram os nomes que se tinha. Era o melhor Roger. Só que detalhe, Carille pagando o que Carille ganha. Isso. E ali estava mais valorizado, por mais que ele não tenha subido com o Goiás, era recente. Agora que ele passou 4 meses e ninguém quis, eu acho que Carille já baixou seu valor consideravelmente. Zé Ricardo está fora do mercado há algum tempo. Esses nomes estão aqui por isso, não por nenhuma sinalização do Sport nesse momento, por Zé esses Ricardo dois estava nomes. sendo especulado no Vila Nova, né? Antes Isso, da confirmação chegada de de Guto, né? Rafael Lacerda é o automático. É o nome de treinador de Série B livre no momento. Isso. Mas é mais experiente do que Roger. No entanto, não muda muito o perfil em relação a Roger. É melhor, assim... Não, é melhor... Eu vou mudar o termo. Tem um lastro um pouco maior do que o de Roger, mais rodado do que Roger, mas longe de ser uma garantia. E Tencati é um treinador que também já estava no radar do Sport. Detalhe. Antes do 4-0 sobre o Fortaleza, Sim. já flutuava o nome de Tencati no Sport para substituir Roger. Tá? Já era um nome que se pensava, caso... É aquela história. E se demitir? Quem a gente Tencati, vai? Quem tem? É um Quem é fácil de interessante. tirar? O 4-0 pode ter mudado um pouco, tá? Essa valorização. Ou também para ninguém ficar achando que tá indo Tencati porque goleou o Fortaleza por 4-0. Sim. Eu acho que esses nomes aqui, eles... Sinceramente, acho muito difícil que o lado de cá renasça, tá? Carille ou Zé Ricardo. Eduardo, para mim, é trabalhado como um primeiro nome sem um segundo, Sim. tá? Sem um segundo. E acho que Rafael Lacerda e Cláudio Tencati podem se tornar realidades. A depender do que É. acontecer nas conversas com Eduardo e Criciúma. Citaria Luizinho Lopes também, porque faz um bom ano no Campeão do Operário. Operário. Faz um bom ano. Chegou no faz Operário. pouco tempo lá, né? Não, chegou depois de 4 rodadas e não perdeu um jogo ainda no Operário, com um nível de enfrentamento muito alto. É outro nome aí que pode ficar aí numa prateleira. Para mim, do tamanho de Tencati e do tamanho de Rafael Lacerda. Eu acho que Tencati é maior. Tu acha Tencati maior do que E eu Luizinho? acho que Rafael Lacerda é mais fácil, né? Não, mais fácil, sem Porque dúvida. ele tá desempregado.
Mas Luizinho Lopes eu botaria numa prateleira de um Fábio Matias, que está na Portuguesa, que já comandou o Juventude na Série A. Tem algumas referências positivas, mas também é um treinador muito pouco experiente, assim, muito pouco rodado, né? Deixa eu ler alguns nomes que o chat tá jogando na mesa, tá? Pra gente também trazer a análise. Marcelo Fernandes, ex-Ponte Preta, pra mim, de jeito nenhum. Não. Eu acho o pior nome possível. Caramba, aí seria uma... Aí, subiu da... Foi campeão, na verdade, da Série C, mas... Não dá. Trocaria. Anderson Moreira, Não. também não. Não tem condições, assim. Não, eu- As feridas são muito Não, mas abertas. veja, muito abertas. Eu vou até, assim, não sei se em algum momento eu disse que não teria mais espaço, mas enfim, não lembro se eu já disse isso. Mas acho que em algum momento do futuro, talvez. Mas esse futuro Tá não muito é. cedo, tá esse muito futuro não é amanhã, não, meu irmão. A cidade está muito cedo ainda. Porque. Assim, acho que não precisa nem se aprofundar muito nisso, porque a relação com a torcida, acho que o comportamento foi ruim. A forma de trabalho, no fim das contas, está muito aceso na cabeça de todo mundo, enfim. O 2023 precisa ficar muito para trás. Precisa. E em paralelo a isso, ele precisa fazer mais. Porque foi o caso de Galo, por exemplo. Galo sai ali naquele 2007, terrível, né? A situação, viaja para acertar com o Inter, o Sport joga contra o Ipatinga, é eliminado. Sai que ninguém queria ver Galo pintado de ouro. Aí Galo começa a fazer uns trabalhos e tal. Foi muito bem no Náutico, para a seleção brasileira Náutico, sub-20. seleção brasileira e tal. E em determinado momento, o nome de Galo começou a ser especulado por aqui e eu via gente já dizendo, pode ser. Coisa que eu achava em 2007 que nunca ia acontecer. Né? Então, assim, ele precisa É exatamente mais. isso. Tá, deixa eu ver se tem mais algum nome plausível que o chat está trazendo aqui. Vê só, Jair Ventura, a Lidiane está falando, mas Jair Ventura Tá empregado e ganhou os 12 ganhando jogos do jogo. Vitória. Não, e tá ganhando do jeitinho que ele sabe, assim. Vai demorar muito a cair. Se cair. Ele está em 10º lugar. Veja, nesse momento, o Vitória está em 10º lugar. E é a melhor colocação do Vitória, tirando a estreia. Que na estreia, tipo, o Vitória venceu o Remo por 2-0 e largou em terceiro. Mas aquele negócio, todo mundo com jogo. Com o campeonato agora assentando, o Vitória está em 10º com jogo a menos. Então, assim, não tem como. Turma lembrou aqui que diz que Carille está na Arábia Saudita, né? Então. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Ótimo. Melhor, Tá até difícil- melhor notícia do dia. Tá difícil até pegar voo para sair, então Caralho, Fred. deixa lá. Tá no Damac FC. Exatamente. Algumas pessoas falam em Barroca. Eu acho que ele não sairia do CRB. E eu não tentaria também. Eu também não tentaria. Mas eu acho que ele não trocaria o trabalho. Veja só, o CRB, num grau de confiança com ele, de aposta nele altíssimo, ficou Depois com do ele ano depois de passado. todas as oscilações do ano passado. Eu acho que seria, assim, uma traição muito grande, tá? Alguns nomes aqui eu não vou trazer pra mesa não, tá, chat? Me desculpe. Eu vou trazer um Traz só, pra eu gente vou trazer entender. um só pra irritar Só pra gente Cássio. entender o que é, qual é esse nível. Tu já tá hesitando há uns 4 minutos, mas siga aí. Humberto Louser. Não. Traga. Traga. Pronto. Que aí Eu sou do que time pelo menos porque se trouxer, meu irmão, eu garanto que não vai ter um papinho que esse cara tem de Claudinei Oliveira até hoje de Last Dance, não. Não vai ter, não. Ramon Menezes. Não. É Veja muito só, ruim o mercado. Tá daqui pra frente só tem não. É muito ruim o mercado. Daqui pra frente só tem não. Pronto. Veja, há algum tempo, se botasse Tencate, eu ia dizer não, Isso. com efusividade. Hoje eu já não falo. Mas Vamos Eduardo- para uma linha aqui agora, tá? Eu vou dar uma paradinha de ler as indicações de vocês do chat, porque vocês já estão avacalhando o sistema, tá? E a gente, agora já tá na galhofa. Mesmo. a gente vai para uma linha aqui, que eu vou na condução que vocês vão entender. Mais 2 minutos de programa, eu prefiro Márcio Gomes efetivado. Vai passar por essa linha aí, tá? Vamos lá. Vamos na seguinte linha de raciocínio. Roger caiu. Para que todo mundo entenda todos os nomes que estão sendo circulados e o grau de possibilidade de cada um. Vamos voltar aqui a estaca zero, tá? Lucas, Cássio, todo mundo. Vamos voltar para a estaca zero. Roger foi demitido. 1. Os grandes nomes. Vojvoda, Palermo. Esquece, tá? Não vamos pensar em nenhum treinador que receba uma faixa acima de R$250 mil. Tá?
não vamos para essa linha. O que dificultaria até um Mozart, um Carpini, um Mancini em caso de demissão nas próximas semanas. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Caso o Sport não consiga avançar com o Eduardo Batista, que eu considero que seja um ótimo nome para Lucas e para Cássio. Sim. Eduardo é o melhor nome possível, certo? O único nome. O 45 minutos está fechado com o Eduardo como o melhor nome possível. Da prateleira, dos que estão factíveis, conversando. Caso o Sport não consiga desvincular Eduardo do Criciúma, faria sentido a ideia de deixa Márcio Goiano nesses 2 jogos da Copa do Nordeste, vê no que dá, vai tocando até um novo movimento de mercado que pudesse trazer para o mercado Mancini, Mozart ou Carpini. Eu faço a pergunta e para ninguém dizer que eu estou defendendo isso, eu já antecipo sua minha resposta, eu não iria por essa linha. Eu não iria. Vila Nova, o Sport tem que ter um treinador. Então, a gente vai descartar aqui... O Santa, quando demitiu o Marcelo Cabo e foi com o interino, aí, não, vai chegar e tal, e de repente não chega, o mercado passou do ponto, meu irmão. Assim, do tempo... No fim das contas, pelo nível técnico que o Santa Cruz vem apresentando, podia ter chegado... Possivelmente teria chegado a qualquer um e não teria feito muita diferença, não. Mas passou do ponto. Então, vamos esperar esse mercado. Aí daqui a pouco alguém diz, segura mais um jogo que o cara tá quase caindo, segura mais... Aí daqui a pouco tu fica refém disso, meu irmão. Então, assim, a prioridade do esporte é o que dá agora. Quem está à disposição, o limite financeiro para, de repente, promover, fazer uma rescisão contratual e vai até esse teto, sei lá qual o valor que o esporte vai fazer, se precisar fazer uma rescisão contratual. Mas... na minha opinião, acho que o Sport não tem que... Primeiro, Márcio Alemão já está confirmado contra Goiano. Desculpa, Alemão do CRB. Que tá jogando aí. Tá jogando. Tá jogando. E é Fábio Alemão. E é Fábio. Mas deve ter por aí. mas Márcio Goiano vai treinar contra o Jacuipense. Definido. Esse treinador, o novo treinador, eu acho, inclusive... Márcio Alemão é aquele antigo do Santa Cruz. Teve um zagueiro antigo, tem 45 anos hoje. Tem Márcio Alemão também, tem as 3 composições. Fred, voltando, cara. O treinador do Sport, eu não acho que ele tem que estrear contra o Vila Nova, é o máximo. Sim. É a corda já no limite. Concordo. 100%. Eu acho que o treinador do Sport tem que estrear contra o ABC. Isso, perfeito. Porque, assim, Márcio Goiano vai tentar fazer lá, provavelmente não vai ser o Sub-20, né? Até porque se fosse o Sub-20, acho que colocaria o treinador do Sub-20, como foi no início do Pernambucano. Já gostei até dessa informação. Acho que o Sport tem que jogar com um profissional mesmo. Pode até mesclar, mas não é para jogar com o Sub-20, não. E se, de repente, vai pegar o Jacuipense, semifinalista do Baiano, que eliminou o Novo Horizontino e tal... Se de repente consegue esse resultado, o jogo de domingo já é um resultado até interessante, um jogo até interessante, mais interessante ainda para o novo treinador. Primeiro, ele vai testar para o trabalho dele para uma estreia, que é logo na sequência contra o Vila Nova na Ilha do Retiro. E nesse jogo, de repente, ele pode ganhar. Veja, está falando de Eduardo Batista, que é o primeiro, certo? Que seria essa a primeira opção. O nome de Eduardo Batista, ele virou um nome assim no esporte a partir de quê? Da Copa do Nordeste. Ele pega um time ali com 1% de chance de classificação, eliminado, e ganha 3-0 do Náutico na Arena, tá tudo certo, passa e termina como campeão. Então, o próprio Eduardo Batista, eu acho que ele não olharia para o torneio que o promoveu como desdém. Então, esse novo treinador, seja ele quem for, de repente vai estar vendo o jogo com o ABC como uma possibilidade de teste para o jogo seguinte, mas mais importante, reconheço, que é o do Vila Nova. Mas eu não passaria disso de jeito nenhum. O Márcio Goiano, acertei agora, Márcio Goiano contra o Jacuipense, Márcio Goiano, no máximo, contra o ABC, mas, se possível, já o novo treinador contra o ABC e, no máximo, o novo treinador contra o Vila Nova. Quando tiver o Vila Nova, aí eu acho que já são 2 jogos seguidos de Série B. Né? Pronto. Então, a terceira rodada da Série B, se o Sport chegar sem treinador, aí eu acho que a turma já... Perdeu o time. Perdeu o time. Então, vamos lá. Só para recapitular. Nós aqui já descartamos o pelotão de Série A, treinadores acima de R$600 mil, obviamente já descartamos. Ninguém aqui vai perder tempo cogitando nomes que não são reais. E a gente já descartou a possibilidade de seguir com o Márcio Goiano, vendo até onde vai, para que o mercado
para que a dança das cadeiras traga um Mozart, um Carpini, Mancini. um Mancini da vida. E estamos alinhados quanto a isso. Dessa forma, está muito claro que o eixo é Eduardo. Tivemos informações aqui de Lucas que já houve um contato entre o Sport e o Criciúma. Enquanto o Cássio falava aqui, eu li algumas coisas no Twitter, no WhatsApp, e um repórter de Criciúma já disse que o empresário de Eduardo está indo ao clube nesse momento para negociar uma possível saída. Então, se tudo isso for batendo, o nome de Eduardo ganha força. E repito, se tudo isso for batendo, eu já vejo que há a sinalização de Eduardo de que viria. Então, temos nesse momento, ao vivo, tá? 4h23 da tarde do dia 23 de março, Eduardo como o alvo número 1, o nome mais forte e o nome mais aprovado pela torcida. Sim, sem dúvida. Tem uma questão importante aqui que eu vou trazer para o debate. Mais uma vez farei a pergunta e mais uma vez darei a minha resposta. Só que dessa vez eu vou deixar que os meninos respondam primeiro, porque eu tive medo de apanhar, aí eu já disse logo que minha resposta era não. Essa deve ser menos polêmica. Na anterior. Essa é menos polêmica. Como o Criciúma venceu o Náutico e a situação de Eduardo estabiliza com a vitória fora de casa sobre o Náutico, Eduardo tem uma multa em torno de 400 mil reais. O Sport pode ser obrigado a pagar essa multa. É um obstáculo. Tá liso. É um obstáculo para desistir da contratação, os 400 mil reais, ou os 400 mil reais é um preço necessário para essa qualificação? É difícil responder essa pergunta sem conhecer se tem ou se não tem. Certo. Mas eu acho que é um valor ok. É um valor ok para você ter um treinador como Eduardo Batista empregado num Criciúma da vida. Você não está indo buscar em qualquer time. Você está pegando num Criciúma, um time que... Seu concorrente direto. Seu concorrente direto, vai brigar... quase subiu no ano passado. Um treinador experiente, um treinador com ligação aqui. Então, assim, se tiver lastro financeiro, acho que tem que pagar. Agora, se não tiver condições, a gente tem que fazer. Cássio, esse 400 mil inviabilizaria ou não? Veja. Só para dar uma informação, o salário de Eduardo está totalmente de acordo com o que o Sport pode pagar nesse momento. Ou seja, não haveria impacto algum a troca de Roger por Eduardo. Assim, Só a multa de 400 mil. Considerando as últimas notas oficiais do Sport em relação a negociações e saídas e tal, que pelo menos seja no mesmo perfil, ou seja, parcelado. Esses 400 à vista aí é chato, viu? Assim, mas se for 4 letrinhas... Acho que parcela, né? Em 4? Em 10 de 40 era melhor, né? Não, 10 de 40 é doação. Não, 10 de 40 não crise não. Aí. Mas 4 letrinhas de 100... Tudo depende também de... Pix de 400 é chato, sobretudo porque... O Gustavo Maia de volta. Tudo depende de como for a relação dessa conversa, por exemplo. Claro, Empresário claro, clube, claro, Eduardo claro, clube. claro. Se os caras vão entender... Se Às vezes o Criciúma falta uma quantia para Eduardo, uma luva que ficou. Pode ser. E aí você diz, Eduardo, traz para cá e divide no salário. Porque tem isso também, tá? O Criciúma pode enxergar uma oportunidade também. Por exemplo, de buscar outro. Eduardo é um treinador ali, né, de um valor de mercado em torno de 200, né, mais ou menos, imagino eu. O Criciúma pode estar devendo um mês, não fechou ainda o mês, esse mês está aberto, aí diz, opa, isso aqui já bota na multa, já não paga esse mês que está aberto, esse mês que está aberto, Eduardo, ó, esses 200 aí, que o Criciúma está te devendo, que a gente ficou com uma entrada lá da multa, vamos dividir em 10 aqui, que aí Eduardo aceita, dentro do salário, transformando em ganho salarial, ele aceita. Eu acho que esses 400 mil tem que ser pagos. O Sport vai contratar essa semana, tem que contratar essa semana, 2 laterais, um direito e um esquerdo. Tá? O Sport vai contratar um centroavante, um extremo direito e talvez um zagueiro. 5 reforços. De 4 a 5 reforços. Tá? O zagueiro talvez não seja. O que é que eu diria? Até brinquei recentemente com alguém dizendo isso. Se tiver faltando esses 400 mil, desiste do lateral esquerdo. Porque Fábio Matheus foi lateral esquerdo com o Eduardo o ano todo no Novo Horizontino. Fábio Matheus, que está reintegrado ao elenco. Com o Eduardo? Não, com o Anderson. Com o Anderson. Final com o Anderson. Com o Anderson. Novo Horizontino, já tinha feito com o Anderson no Novo Horizontino. Então, assim, jogando no alto nível da Série B. Fábio Matheus. Detalhe, você tem o Davi Gabriel. Eduardo joga com 3 zagueiros. Ou seja,
Numa exigência, você pode ter até o Maxi fazendo ali, eventualmente. Na verdade, tem que botar Tá. aí tudo para rodar e arrumar um jogador de algum time da primeira divisão com o cara encostado em outras condições. Não dá para não ter essa figura, abrir mão dela pela parte do dinheiro só, não. Veja só, eu não traria um lateral esquerdo. Reserva. Entre não trazer um lateral esquerdo e trazer Eduardo, eu prefiro trazer Eduardo. Mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Eu disse assim, Eu acho que. veja, tirou o dinheiro do lateral esquerdo para o treinador. Sim. Isso não encerra a procura do Sport no lateral esquerdo. Eu só disse isso. Aí caberá ter a criatividade de conseguir um jogador numa condição, de repente, nem que seja um empréstimo. Pô, o Sport acabou de emprestar Matheus Alexandre sem ônus, pô. Sim. Mas eu tô falando do salário, né? Mas aí você pode fazer várias condições divididas. Meu irmão, veja, vai ter jogador encostado na primeira divisão muito em breve, tá? Assim. Vai, mas não agora, né? Só pro. Não, já detalhe, Cássio. Talvez agora. Quem vai... Não, agora até sexta não tem mais, não. Mas, detalhe, isso seria só nessa primeira janela. Na segunda janela vai vir mais jogadores, inclusive de maior qualidade, porque assim é que é, tá?